Oi, eu sou a Jess e esse é o JujubaCast e hoje a gente tá aqui com a lenda do UFC, Demian Maia. E aí, tudo bem, Jess? Como é que tá? E aí, Demian, tudo bem? Tudo ótimo. Você vai me ensinar a lutar hoje? Se quiser. A gente pode tentar depois. Você sabe que quando eu era... Acho que eu já te contei isso. Quando eu era adolescente, criança, adolescente, e o jiu-jitsu começou a ficar popular, assim, a gente brincava de jiu-jitsu. Né? A gente aprendia um ou outro movimento, assim, e tal. E a gente, não, vamos brincar de lutinha e tal, e a gente fazia. E era legal, assim, porque eu realmente ganhava de uns caras maiores que eu. E na verdade, assim, é natural, né, do ser humano. É divertido ali. Toda criança brinca, qualquer bicho você vê, tipo, mamífero, né, fica se embolando ali, brincando. Então, é natural. E você tira o elemento da pancada, faz só a parte esportiva que a gente fala, então, tipo, não machuca. Então, é um jogo, né? Vira um jogo. Era legal, era só um tentando imobilizar o outro. Então, exato. Então, era realmente legal. E era legal isso, porque de vez em quando você via, tipo, alguém derrotando alguém muito maior. Isso certamente é o mais legal. Era só uma brincadeira, não era a competição de verdade, não era o esporte de verdade, mas ainda assim, era muito legal. É muito mágico o negócio. Isso foi o que me encantou, ver pessoas menores ganhando de outras muito maiores, que você olha aquilo e fala, não é possível. E eu tive um professor que tinha, sei lá, 70 quilos, 68 quilos, e eu vi ele lutar com faixas pretas bons e ganhar de cara de 130, 140 quilos. Você fala, cara, como é que é possível? É muito interessante como o corpo, a gente desenvolveu durante séculos técnicas, potencializam demais a força, né? Teve uma vez que eu ganhei de um primo meu, Alexandre, que ele é, tipo, 6 anos mais velho que eu, e ele era adulto. Eu era um recém-adolescente, e ele era adulto. E aí, eu ganhei dele. E foi muito legal, assim, que deu pra ver todo um processo, assim, de ele aceitando, e tipo, eu não acredito que eu não vou conseguir, eu não acredito que eu vou ter que desistir, sabe, assim, porque ele realmente tava ali, assim, tipo, nossa, como assim? Como assim eu tô perdendo? E eu só fiquei lá, eu fiz um arm lock nele, eu segurei ele com a perna aqui, fiquei segurando o braço dele aqui, leva o tempo aí que você precisa pra cair a ficha. E é muito legal. É uma lembrança incrível. Não, é muito divertido. Por isso que as pessoas se apaixonam pelo treinamento, porque hoje menos, né, mas naquela época tinha muito aquela visão, até porque tinha muito pit boy, essas coisas, então tinha aquela visão de violência. Aí eu tava conversando hoje com o Roman, que é o baixista do Tijuana, que é amigo meu, tal, e faixa preta também. E ele falou, quando ele quis levar, que ele já tava pensando em a banda já ir acabando, ele queria fazer isso que ele gosta pra TV, ele falou que mesmo o pessoal do esporte não queria. Aí ele levou um amigo meu que foi campeão do UFC, o Maurício Shogun lá, e aí o pessoal tirou essa visão toda, porque viu, mas hoje em dia não tem mais isso, mas ele falou que levou e a galera viu, pô, o cara não é um monstro, não é não sei o quê, conversa com a gente e tal, e aí foi melhorando isso com o tempo. Legal. Eu vou conversar mais com você sobre isso, sobre essa história toda, mas antes eu preciso falar que se você quer anunciar no JujubaCast, escreve para vendas@parasol.company, que a gente vai mandar um e-mail para você e a gente faz um projeto para sua marca do jeito que você quiser. Assina o grupo do JujubaCast, o Demian é assinante, né? Sempre foi. Aliás, eu mandei para você um cinturão de que você zerou os conteúdos todos. Você lembra? Eu acho que você é a única pessoa que já fez isso, que ouviu todos os conteúdos secretos. Os antigos? Eu acho que você é a única pessoa. Pelo menos que me falou. Quando eu terminei de ouvir, eu lembro que você tinha falado comigo, e falou, você ouviu o último que tava reformulando, né? E aí faltavam uns 4, assim, 5, e aí eu falei, vou terminar aí foi quando teve a reformulação do grupo secreto. E aí eu te mandei o cinturão de campeão também do grupo secreto, que é provavelmente o seu campeonato mais importante. Se você quer derrotar o Demian nesse campeonato, é só você assinar jujubacast.com/grupo, lá tem todas as informações, você tem acesso aos nossos conteúdos quase diários, onde a gente fala coisas que a gente não fala por aqui, e você também tem o grupo do Telegram, onde a gente conversa, discute, tira fotos. Aliás, hoje a gente tá postando um monte de fotos dos bastidores do que tá rolando aqui, ao vivo, assim, é praticamente como se eu estivesse aqui gravando com a gente. Ouça o Vortex Podcast da Kátia, que é essa altura que a gente tá gravando agora, a gente acabou de lançar, mas quando isso for pro ar, ele já deve ser o maior podcast do planeta, mas ouça assim mesmo, se você ainda não ouviu. E se você tá só ouvindo no áudio, você pode ver esse programa no YouTube, a gente tá com imagens. Assina também o nosso canal do YouTube, JujubaCast, é só procurar lá, dá like, assina e clica no sininho. Essa é a novidade, né? Qual a novidade? O YouTube. É verdade, é uma novidade. Né? Porque era só áudio, né? Era só áudio, mas a gente se rendeu ao podcast em vídeo. E a gente passou a fazer no sofá, porque a gente não se rendeu ao podcast na mesa. A gente tentou, mas a gente achou que... O sofá é melhor. O sofá é melhor porque a gente consegue meio que esquecer, assim, que a gente tá gravando. Verdade. Não tem aquele microfonão na nossa cara. É verdade. E aí a gente fica só conversando. E aí eu queria saber, você tem uma história muito legal, assim, de vida, que você já me contou, e
eu queria que você contasse de novo pros nossos ouvintes, assim, de quando você começou a lutar e de quando você começou a se envolver com esporte. Me relembra essa história. Eu comecei pequeno aqui em São Paulo, aqui perto, aqui no centro, treinar judô, porque minha mãe achava que a gente dava muito trabalho, tal, e meu irmão, muita energia, 2 moleques e tal. Aí eu parei por uns anos e não sei porquê, quando eu tinha uns 10, 11 anos eu quis voltar, minha mãe já estava numa situação financeira que não estava bem, e aí ela não tinha como colocar, eu acabei entrando numa academia de taekwondo, na Liberdade. Ela deixou, era cheques, né, dava os cheques assim em vezes, e ela pagou um mês e viu que não ia conseguir mais. Ela foi tirar a gente, pediu os cheques de volta, aí eu achei uma academia de Kung Fu na época, que era mais barata, aí fomos, e foi isso. E dali foi indo, nunca mais parei de lutar desde 12 anos de idade, isso estou te falando de 1990. Então. É que você me falou que você até se identificou com o livro na época, né? É, porque eu lembro, a gente, inclusive tem uma curiosidade, né? A gente até, eu, meu irmão, a gente que eu falo minha mãe é separada do meu pai, a gente morava aqui, nesse quarteirão, só que pra baixo. É mesmo? É que a gente tá gravando aqui do lado. E era que eu falava, era aquele negócio de hiperinflação dos anos 80, então o aluguel defasado, e aí a gente conseguia ficar, só que os proprietários querendo que a gente fosse embora pra alugar pra outra pessoa e pagar, vamos dizer que a gente pagava 3 vezes mais barato do que era. E o juiz não dava, porque era uma mãe solteira, com 2 filhos e tal. E a gente, cara, então a gente vivia num lugar bom, a gente estudava em boas escolas, porque tinha bolsa também, só que aí uma hora conseguiam mandar a gente embora, aí eu fui morar no centro com a minha avó aqui de São Paulo, um apartamento de 50 metros quadrados, num quarto, então a gente dormia na sala, e meu irmão, foi uma época mais dura, e bem na adolescência, né, que é uma época dura ali, que você tá com 15, 16 anos, foi essa época, e aí mistura tudo, mas foi assim, eu acho, hoje em dia olhando pra trás, eu escrevendo algumas coisas, né, às vezes o pessoal pede pra falar em palestra, alguma coisa, eu acho que esse foi o turning point ali da minha vida, sabe, tipo, esse sofrimento que eu tive ali, porque não foi só ir pra minha avó, ir pra um lugar que era muito mais duro, mais difícil, em São Paulo, mais violento também, a região. Foi tudo, foi separado da minha mãe, porque aí eu fui morar lá sozinho, meu irmão também, e a gente morava vindo entrar com a minha mãe, não morava mais, aí tava com meu avô, aí meu irmão às vezes ficava morando em outro lugar, então tipo, desfez tudo, né? E foi numa época que é na adolescência, que geralmente você já tá também cheio de outras coisas. Mas eu acho que isso me deu, hoje em dia eu agradeço por isso que aconteceu, eu acho que, eu falo isso com certeza trouxe cicatrizes que são ruins, teve a parte boa, se eu não tivesse vivido isso, com certeza eu não teria essas coisas, mas talvez eu não teria chegado onde eu cheguei. É mais ou menos o que eu conto no meu livro, né? No livro, exatamente. Bem parecido, assim, também. A gente foi morar com a minha avó e dormia na sala. E é o que você falou, né? A gente é meio que fruto do que a gente viveu, assim. Então, é muito difícil você falar que, tipo, eu preferia não ter passado por isso. Porque isso, de fato, forma quem a gente é hoje, né? Eu sempre penso que essas coisas são melhores de passar na adolescência. Porque, tipo, eu acho que é mais difícil quando você viver essas coisas já como adulto, assim. Com certeza. Então, realmente tem um preparo, né? É verdade, você se prepara mais, né? É verdade, pensando bem, acho que é melhor até na adolescência do que na vida adulta e mesmo como criança, né? Porque criança você ainda é muito mais frágil, né? Ali na primeira infância, tal. Eu tenho amigos e atletas que eu conheço que passaram traumas maiores na infância e, cara, sempre tem alguma coisa ali que você vê que vem daquilo, sabe? Porque acho que é mais difícil ficar mais incrustado ali. Na adolescência talvez você esteja um pouco mais preparado, você tem uma infância mais tranquila e aí você consegue lidar com isso e virar a famosa resiliência que o pessoal fala. Né? É verdade. Você está escrevendo um livro, né? É sobre verdade, isso, sobre essa história? Eu tenho um ghostwriter, na verdade, que não é tão ghost assim, né? Que é o Mauro Albano, um amigo meu. Você falou o nome, não é mais ghost. Exato. Não, e vai estar no livro, porque é justo, né? Ele me entrevistou durante uns 5 anos, mais ou menos. Uau! Isso foi uma ideia até do amigo meu que você conhece, do Alex Atala, né? Que falou, e aluno, né? Falou assim, por que você não escreve um livro contando essas histórias que você conta, às vezes, aqui pra gente e tal? Só que eu não queria fazer um livro numa pegada de biografia, porque eu acho meio pretencioso, sabe? Ainda mais novo, assim, e tal. Aí eu falei, cara, vou escrever um livro contando algumas histórias e tentando tirar algumas lições, o que eu acho que eu errei, o que eu acho que eu acertei. E aí ele tá escrevendo, já faz muitos anos, esse projeto começou uns 7, 8 anos atrás, mas naquele negócio, ele trabalhou um monte de meio de comunicação grande, eu lutando, agora tá indo um pouco mais, tá desenvolvendo, eu acho que esse ano a gente termina. Que legal! E que tipo de história vai ter? História da minha vida, de carreira, histórias tipo, de coisas que aconteceram, de coisas que foram difíceis e como passar por cima daquilo, vamos dizer, até de uma coisa básica, tipo um evento que pra mim era a minha vida, era muito importante,
bastante, e eu perdi, aí eu me recuperei, no outro ano eu fui lá e ganhei, entendeu? Algumas coisas assim, desde histórias de infância, tipo essa, esse tipo de coisa. O que você acha que é a lição que você tirou dessa... de ter começado tão cedo como atleta de artes marciais? Uma coisa que eu aprendi muito na minha vida é que eu era uma criança, como qualquer criança, que tinha medo de algumas situações, de várias. E eu olhava os lutadores, os mais velhos que eu, na época os que eram meus, e eu falava, cara, esse cara não tem medo de nada, pode, esse cara é... E com os anos eu fui conhecendo aquelas pessoas todas. E eu fui vendo que muitas delas eu superei elas, a maioria. E eu fui entendendo que na verdade não é que eles não tinham medo. Porque medo todo mundo tem, né? Medo eu acho que é uma coisa nossa. Faz parte do ser humano, te protege, te impulsiona e tal. Mas eu achava que eu nunca ia conseguir lidar do jeito que eles lidam. E no fim, tem uma história muito icônica pra mim, que é o seguinte: eu indo lutar minha primeira luta no UFC em 2007. E antes disso, um outro evento também, mas o UFC. E a gente vai fazer a mão entre as antes de lutar. Não é a unha, é a mão. Então o que é fazer a mão? A pessoa vai enfaixar a sua mão, tem um cutman que chama, que é o cara que cuida disso. E aí você chama ele e ele vai no vestiário fazer uma bandagem na sua mão, que tem toda uma técnica pra fazer, pra proteger sua mão, pra não quebrar, pra pôr embaixo da luta. E minha mão tava fria. Fria assim, tipo, não tremia nada. E eu olhava pessoas que eu achava que eram super casca grossa, assim, que não... E aí eu via com eles, às vezes, numa luta, e via as pessoas super nervosas e desesperadas. Não transparecia aquilo fora, mas lá dentro, cara, que coisa estranha. E aí eu fui entendendo que, na verdade, todo mundo tem medo. É muita pressão, é muita coisa envolvida numa situação de luta, né? Tem gente que disfarça um pouco melhor, mas todo mundo tem. E eu aprendi que medo é uma coisa que você tinha que aceitar. Aceitar aquilo que você tem. E aí, como você lida com isso? E eu vi pessoas que disfarçavam muito bem, mas lidavam mal. E como é lidar mal? É você, por exemplo, freeze, que eles falam, né? Você congelar na luta. Você não consegue se soltar o tanto que você se solta no treino. E eu conseguia sempre render mais, então eu conseguia usar aquele medo ao meu favor. Então eu fui entendendo que, cara, era uma ilusão achar que tinha gente que não tinha medo, porque não sei que a pessoa seja maluca, né? A pessoa não ter medo. Então, sim, isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu trago muito pra minha vida, assim, sabe? Tipo, todo dia na vida a gente tem situação de medo, de coisas que a gente, decisões e de coisas que acontecem, não sei o quê. A gente fala, coragem, todo mundo repete isso, né? Coragem não é não ter medo, é enfrentar o medo. Mas no fundo a gente não acha isso. A gente olha uma pessoa, acha que o corajoso é o que não tem medo. Então, racionalmente, todo mundo fala, não, todo mundo tem medo, mas corajoso é o que enfrenta o medo, porque esse é o cara... E realmente é. Só que, na nossa cabeça, a gente olha uma pessoa que a gente acha corajosa, a gente acha que é uma pessoa desprovida de medo, no inconsciente. Sim. Isso que eu entendi, tipo assim, medo você vai ter, eu tenho até hoje situações assim, é aceitar e lidar com aquilo. E aí sim você se mostra corajoso, entendeu? A sua coragem, entendeu? Entendi. Você deve ter lutado com muita gente bem maior que você. Principalmente quando eu lutava no peso de cima. E no começo, assim, eu tô pensando mais assim, quando você tava começando. Né? Porque eu acho que, sei lá, já depois que você já tinha sido campeão, sei lá, acho que as pessoas tinham medo de você, não o contrário. Mas no começo devia rolar muito isso, né? E como que você lida com isso, assim, de tipo, ok, se esse cara me acertar um soco, eu vou acordar no vestiário, eu vou acordar no hospital. Isso principalmente... A gente vai preparando a carreira toda antes. Por exemplo, porque no jiu-jitsu, antes de eu chegar no UFC, eu lutei muitos anos de jiu-jitsu esportivo. Fui campeão mundial, campeão da ADCC, Copa do Mundo. E você luta uma coisa que chama absoluto. Tem o seu peso, então meu peso era meio pesado, e eu lutava absoluto, que é sem peso. Qualquer um pode entrar de qualquer peso. E eu me lembro... No UFC ou no jiu-jitsu? No jiu-jitsu. No UFC não tem absoluto. Como tem a pancada, acaba sendo muito perigoso, assim. No jiu-jitsu não tem soco, né? No jiu-jitsu esportivo não tem soco. E aí eu me lembro, primeira vez, eu nunca tive medo de lutar jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu você tá ali protegido, não tem a pancada, mas, pegou, desiste, né? Que você falou, ou você vai perder por pontos, tal, não tem tanto aquela exposição tão forte e aquele risco de lesão tão grande. Mas eu lembro a primeira vez uma das únicas vezes que eu tive medo foi que, assim, eu sempre lutava meu peso e lutava absoluto e tal, mas tinha umas pessoas maiores que eu. E um dia eu fui pro Rio lutar uma Copa no Flamengo, no clube do Flamengo, chamava Copa Fla Company. E eu cheguei atrasado, isso eu tô te falando de 98, se não me engano, 99. E todos os campeonatos na época começavam atrasado, ainda mais no Rio de Janeiro. Começava, tipo assim, atrasava 3 horas, 4 horas. Então, assim, eu cheguei lá, tipo, meia hora depois, que eu falei, putz, ainda vai dar tempo de aquecer, fazer... Hoje não, hoje começa na hora, os campeonatos começam rigorosamente na hora. E eu cheguei, já tinha ido minha categoria, já tinha acontecido.
Eu falei, cara, eu gastei ônibus pra vir pro Rio de Janeiro, eu gastei dinheiro, fudeu. E fora que meu professor vai me dar um esporro a hora que eu chegar, porque, pô, você veio até o Rio de Janeiro e não lutou. Aí eu cheguei pra um cara, um amigo meu até hoje, um negão de tipo, cara, 2 metros de altura quase, gigante, o Baraúna, o apelido dele. Aí eu nem conhecia ele lembra dessa história até hoje, a gente se encontra, ele fala, eu falei, Baraúna, por favor, cara, ele era um dos organizadores. Eu preciso lutar, cara, o que aconteceu, não sei o que, eu tô ferrado, tava com medo do meu professor também. Aí ele falou assim, faz o seguinte, quer lutar no pesadíssimo, que é tipo acima de 100 quilos, sei lá? Aí eu falei, quero, só que eu tinha tipo 78 quilos. Eu falei, quero, não era nem absoluto, porque absoluto ainda você pega uns do seu tamanho, esse era só cara gigante. Ok, era só você no seu peso. Aí eu falei, quero, ele falou, então, essa categoria ainda não foi, porque ia por peso, sabe, os mais levinhos primeiros. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí até no meio eu peguei um cara leve, que tinha acontecido a mesma coisa, mas aí na final eu peguei um cara que tinha, sei lá, uns 130 quilos e era muito grande. E essa foi a primeira vez que eu lembro que eu fiquei com medo, que eu falei, putz, esse cara pode me machucar, se ele me der uma queda meio errado, ali cair em cima de mim, tá? Era muito menor que ele. Aí eu acabei ganhando dele, mas foi... Aí isso vai te dando confiança também, né, com o tempo. Você vai entendendo que você controla aquele ambiente também, esse tipo de coisa. Quando eu era adolescente, nessa mesma época que você estava fazendo isso, eu estava jogando basquete. E eu tinha muito esse problema, assim, eu me saía super bem nos treinos, quando chegava na hora do jogo, que você tem que executar uma jogada, uma coisa assim, tipo, eu ficava muito nervosa, eu errava coisa boba. Isso rolava bastante, assim. Mas é um trabalho, isso você sabe, né? Como assim? É um trabalho, você tem que trabalhar isso. Né, tipo, tem muita gente talentosa que tem isso, mas você vai soltando esse gatilho também, entendeu? Você vai destravando isso. O Oscar, que é o maior jogador de basquete da história do Brasil, ele falava que ele nunca aprendeu a ficar calmo pra bater um lance livre. Não existe. Ele aprendeu a bater um lance livre nervoso. Exatamente, é o que eu falo, você vai destravando isso. Mas é o negócio do medo que eu falei, o medo que o pessoal fala nervosismo, é um medo, né? Isso não acaba nunca. E eu falo isso que o pessoal falava assim, quando eu já tava, sei lá, mais de 10 anos no UFC, o pessoal falava, você nem deve ter medo, né? Você deve estar tranquilo. Eu falava, não, isso não acaba nunca. Você aprende a lidar melhor, mas o medo, aquele mal-estar no dia da luta, aquele vazio no estômago, aquele negócio que parece, cara, que nada mais importa, que aquilo lá é uma pressão, o mundo tá na sua cabeça, aquilo lá não vai acabar nunca. Você tem que aprender a lidar com aquilo. Então, você tem que ir destravando isso aí, né? Porque senão você acaba não conseguindo render o que você precisa. Pois é, mas a questão é que quando eu vou aprender a fazer isso no basquete, o máximo que pode acontecer é eu me sair muito mal e perder o jogo. É verdade. No seu caso, você pode quebrar um braço, você pode quebrar uma perna, você pode... ter uma lesão neurológica. Você pode ter uma lesão neurológica, você pode nunca mais poder lutar. Exatamente. Né? Eu acho que isso que deve ser muito difícil de você administrar, principalmente no começo. Eu acho que isso você consegue abstrair melhor, sabia? Por incrível que pareça, a gente tem um poder de abstração, de não pensar essas coisas muito... Sabe, tipo, quando você precisa fazer uma coisa muito extrema, depois você pensa, nossa, eu poderia ter acontecido isso, aquilo, sabe? Tipo, aquela velha história, uma mãe que precisa salvar um filho, um negócio, sabe? Sei. E depois você vai pensar nas consequências. Acho que a gente tem esse poder muito grande, sabe? Como ser humano, de abstrair e focar no que você vai fazer. Acho que o nervoso é mais de você querer render o que você treinou. Porque é difícil, né? Você falou, pô, eu ia bem no treino, fazer umas jogadas, aí chega na hora você não consegue. É muito frustrante, entendeu? Então isso eu acho que você corrige muito competindo o máximo possível e aceitando que você vai ficar nervoso, você vai ter medo, aceitando. Demian, mas tem outra coisa que eu acho que a gente pode adicionar a essa lição que você aprendeu. O medo não existe só na luta. As pessoas têm medo de aprender a programar. E como é que faz, então? Momento Alura, eu tenho prometido pra todo mundo que eu faço um momento Alura bem rápido. Então, eu resumi tudo da Alura em 5 pontos, e aí eu vou falar e você me diz o que você entendeu deles. Tá bom. Tá bom? Tá. Esse é o nosso jogo. Vamos lá. Tá bom? Primeiro ponto, a Alura tem efeitos imediatos na sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Que tem efeito imediato na minha carreira, que eu vou rapidamente conseguir evoluir na minha profissão. Exato, está certo. Porque, como o curso da Alura é modulado, você fazendo vários módulos, você aprendeu aquele módulo, ganhou aquela habilidade depois no seu currículo, você já pode falar isso numa entrevista, entendeu? Por isso que é tão rápido de você conseguir upgrade na carreira. Segundo ponto, a Alura é uma escola de verdade. Não é uma plataforma onde as pessoas postam cursos, é uma escola onde os cursos são pensados, eles formam trilhas para você ser especialista num assunto. Eu entendi que ele é organizado de uma forma pedagógica ali, não é só um monte de apanhado geral para você evoluir de uma maneira, numa metodologia que faça você evoluir com mais eficiência. Você tá indo muito bem. Aí. Você mal começou nesse esporte, você já vai ser o campeão. Próximo. O nome da Alura no seu certificado tem valor. O mercado vê como uma coisa de valor.
3-0 pra você. Próximo, escola de verdade, estudante de verdade, networking de verdade. Sim, porque as pessoas que estão na Alura, elas estão buscando o mesmo que você, evoluir e serem melhores e viverem, né, como no esporte profissional, no alto rendimento. Então você vai ter os seus pares ali, as pessoas que querem evoluir com você e vão, junto com você, galgar. É por isso que ele é um campeão. Galgar você tem os uma caminhos habilidade mais altos das suas profissões. É isso. E tem o grupo do Discord da Alura, onde todo mundo estuda junto e todo mundo conversa, e onde pessoas já estão no mercado e postam vagas, e postam ideias, e postam salários. E aí tem o network. Tem todo o networking ali. Agora, o mais importante, a gente nunca explica exatamente por quê. Não, no fim a gente acaba explicando, mas se você não usar o nosso link, você também. Tá. Se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal, e a gente também. Então você tem que decorar o link alura.com.br/promoção/JujubaCast. Você vai se dar muito mal no link, porque a Se não usar o link. Se não usar o link, porque o link é do JujubaCast, certo? Certo. Então, quer dizer o quê? Que a Alura é uma patrocinadora do JujubaCast. Sim. Se você não usar, a Alura pode não se interessar mais em patrocinar o JujubaCast, e ele pode acabar, e aí vocês não vão ter mais o JujubaCast. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade, mas você também vai se dar muito mal, porque você não vai ter o desconto. É verdade. O desconto vale muito. É mais óbvio, né? Não, mas eu nunca tinha... Você trouxe... A essência. Eu nunca tinha pensado nisso. Então começa a ficar com medo agora. Eu vou mandar fazer um cinturão no Momento Alura pra você. E pra você, deve ter tido um momento que você passou do jiu-jitsu pro UFC, porque você falou, você não levava pancada na cara e de repente passou a levar. Exato. Como foi isso, assim, ainda mais tão jovem? Assim, não foi tipo, eu tô aqui e de repente muda. Foi aos poucos, foi acontecendo. E você vai fazendo nos treinos, você vai entendendo nos treinos se você se dá bem com aquilo. Tem gente que começa a treinar, fala, não é pra mim. Mas é uma mudança de esporte mesmo, assim. É outro esporte. É outro esporte. Tem muito a ver, tem um crossover ali dos dois, mas são esportes diferentes. Esse período que você estava começando a lutar, que você me contou, foi bem um período de que ficou muito conhecido, né, o jiu-jitsu no Brasil. Ali por 94, 95, foi bem nessa época que começou a explodir. Foi. Na verdade, voltou, né? Depois eu te conto um pouco a história do nosso jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro, é muito interessante, porque ele foi muito... Quer que... Claro. Nosso jiu-jitsu começa da seguinte maneira, voltando lá atrás... Começa as imigrações japonesas no Brasil. Chegam alguns japoneses no começo do século passado. Um cara começa a ensina uma galera lá, aqui no Rio, se eu não me engano. E aí, em 1909, 1908, chega o Conde Koma, que eles falam que era o Mitsui Maeda, que era um cara da Kodokan, que é a academia do Jigoro Kano de judô, que passou pela Europa, pelos Estados Unidos, fazendo desafios na época. Mas ele era um representante de judô e fez, parece, um pouco de jiu-jitsu também, que são artes muito iguais, né? E ele ensina os irmãos Gracie, o Carlos, o Oswaldo e o Gastão Filho. Treinam com ele e aí mudam pro Rio de Janeiro, eles em Belém, e começam a desenvolver uma coisa diferente com influência da capoeira, com influência da luta olímpica. E o que eles aprenderam já não era o judô jiu-jitsu japonês, já era uma coisa influenciada pela luta livre da Inglaterra, pela luta livre nos Estados Unidos. E aí eles vão, com desafios tal, fazem crescer uma luta diferente aqui no Brasil. Endêmica, né? Brasileira. Nos anos 50 eles abrem uma academia gigante na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e vira um negócio gigante. O Hélio já era muito famoso no Brasil, era capa de jornal e o caramba. O Globo, todos esses jornais, na época a capital era o Rio de Janeiro, né? Eles dão aula pra toda a elite do Rio de Janeiro, era uma academia cara, só tinha aula particular, então, sei lá, passava desde político, cantora, atriz de teatro de novela na rádio, Oscar Niemeyer, Roberto Marinho, todo mundo treinou lá em algum momento, sabe? O pai do Pitangui, ou o próprio Ivo Pitangui, não lembro, sabe que era cirurgião? Toda essa... Então, eles tinham uma academia no Rio de Janeiro que, se eu não me engano, eram 2 andares, tinha coisa de 1000 alunos. Uau! E eles viviam de jiu-jitsu numa época de esporte, né, e arte marcial, numa época que nem jogador de futebol vivia disso, né? O nome do esporte era jiu-jitsu já? Era jiu-jitsu, mas já não era o jiu-jitsu. Entendi. Porque as pessoas confundem, não é o jiu-jitsu japonês, é o jiu-jitsu brasileiro, é outra luta, entendeu? Entendi. Mas já tinha competição? Aí eles começaram a criar, criaram as regras, né? Porque antes tinha só o Vale Tudo, que era competição sem regra, com outras lutas. Aí tem muita influência da capoeira, que a gente veio a descobrir agora, que tá cheio de historiadores estudando, é muito legal. Outros mestres japoneses, americanos que vieram pro Brasil, franceses de Savate, que é um boxe francês, misturou tudo, criou um negócio nosso. Ficou isolado do mundo, tanto que o mundo todo virou judô,
jiu-jitsu e o nosso ficou aqui. E aí, nos anos 60, ele ficou grande, anos 70 ele deu uma sumida, anos 80 deu uma sumida, e aí anos 80 volta com o negócio do UFC. Então é o segundo boom, né? Quando o Rorion Gracie, que cria o UFC, um brasileiro, filho do Hélio Gracie, que foi um dos fundadores do jiu-jitsu brasileiro, vai para os Estados Unidos, cria o UFC em 93, e é o que você falou, meio dos anos 90 o negócio explode e volta a ficar conhecido como foi nos anos 40 e 50 aqui no Brasil. Mas ele já criou o UFC com o objetivo de utilizar as técnicas de jiu-jitsu para isso? Ou era assim, ou era um vale tudo também? Era um vale tudo, mas o objetivo dele era provar que o jiu-jitsu ia funcionar mais que as outras lutas. Era um desafio interestilos que a gente fala. Eu lembro que tinha muito disso, né? Era provar, porque ele falava assim, a família dele fez a vida inteira esses desafios e testou as técnicas, tipo assim, é igual ciência. Puta, funciona, não funciona? Vamos testar. O laboratório é a porradaria, entendeu? Putz, isso aqui não funciona, isso aqui foi... E foram 60 anos antes de chegar no UFC, né? Desde os anos 20, eles estavam envolvidos até os anos 90, né? Então eles testaram tudo e eles sabiam. E eles tinham academia já nos Estados Unidos também, o Rorion. Então era uma ideia do Rorion, do UFC ser uma plataforma para as pessoas verem e encherem a academia dele. Entendi. Que funcionou. Funcionou, né? Aí depois o UFC foi comprado, aí queriam acabar com o UFC porque falavam que era violento, mas na verdade tinha uma pressão da comissão de boxe, o boxe começou a se sentir ameaçado, o boxe americano tem muita força política. Aí na época o senador, que era até depois tentou se candidatar ao McCain, era o cara que encabeçava esse negócio contra o UFC, né? Sabe o McCain? Sei, Aí conseguiram liberar, aí os Fertitta de Las Vegas compraram, tomaram prejuízo durante anos, aí conseguiram explodir com um programa na TV lá, e aí virou o que é. Porque eu lembro que nos anos 90 tinha muito disso, assim, de você via a competição, e aí vinha um cara do boxe, né, vestido de lutador de boxe. Exatamente. Com luva, não sei. E aí tinha um cara do judô, né, com kimono e tal. E era muito legal de ver. Era muito legal. E os caras do boxe tomavam porrada sempre, assim. Sabe o que é legal? É uma coisa que não acontece, é que não era homogêneo. Hoje em dia você vê todo mundo com o mesmo shorts, do mesmo jeito, mesmo corpo, né? Hoje em dia é um esporte. Na época era muito interessante por causa disso. Você tinha os personagens, né? E acho que isso é muito atrativo, né? E pra gente que cresceu. Exato. Tipo, cada um era um personagem, até a roupa, né, era diferente. Exato, Tinha então um cara de boxe ali com aquele short. Com short né? de boxe, até com bandagem às vezes. Isso, com luva. Sapatilha de boxe, né? E aí tinha um cara do, sei lá, do judô, ou mesmo do taekwondo, coisa assim, tipo... Exato. Eu lembro de ver do os sumô. caras... eu lembro de ver os caras do taekwondo batendo muita gente, assim, né? Porque eles chutam e tal. E aí começou meio que a homogeneizar, agora você falou, né? Tipo, meio que todo mundo foi pra um lado só, que é o que ganha a luta, no fim das contas. No fim das contas, quando entra dinheiro, tipo, o que funciona e o que não funciona. E quando entra profissionalização, não dinheiro, mas profissionalização, né? Tipo, eu vou viver disso, então... Você quer ganhar. Cara, não é mais ideológico, não é porque eu vou fazer isso porque eu acredito, é tipo assim, é mais pragmático, tipo, eu quero fazer isso porque funciona, eu quero fazer isso porque funciona, entendeu? Mas tinha muito esse lance que você falou dos pit boys, assim, né? Tinha, nessa época, Teve uma fase que teve uma fase que o jiu-jitsu começou a ser muito estigmatizado por causa disso. Pela violência, assim, passou a ser muito associado à violência por isso. Sim, muito. Na época que eu comecei lá, foi um dos motivos, cara, que eu cheguei a pensar até em treinar. Na época tinha a luta livre esportiva, que também é uma arte que foi meio desenvolvida aqui no Brasil, que era um sem kimono, e aí eu até cheguei a pensar em treinar isso em vez de jiu-jitsu, como luta agarrada, né, grappling que a gente fala, porque eu não queria me associar a esse tipo de coisa. Mas isso foi acabando, acho que foi uma fase, assim, ruim, chamou atenção pro jiu-jitsu, teve aquele negócio do, ruim, mas foi um marketing, chamou atenção, né, mas espantou muita gente que hoje em dia vem treinar, e por exemplo, na minha academia hoje, muita gente vem treinar e fala, putz, eu queria ter começado lá atrás, mas eu não ia por causa disso, porque eu tinha um cara que era brigador, um cara escroto que eu não gostava, e aí as pessoas vão e falam, putz, que pena que eu não comecei lá atrás, sabe, eu não, porque eu não fazia isso, mas a comunidade espantou muita gente. Eu era adolescente nessa época e eu era bem magrinha, assim. E aí se a gente entrava num lugar e tinha alguém com a orelha assim igual a sua, a gente, já vamos sair. Porque, tipo, era a marca da galera que queria puxar briga na rua e tal. Exatamente. E o Brasil tem uma cultura violenta também, né? Tipo, Rio, São Paulo, Brasília, entendeu? Não é uma cultura muito tranquila, apesar das pessoas acharem que é. Mas isso, aí você tava falando, né? Isso acabou, tal. Eu te pedi pra contar e a gente voltou e contou a história toda do jiu-jitsu. Eu te falei isso. Começou a se popularizar ali, de novo, ali nos anos 90, e começou a virar uma coisa muito grande e tal. E você tava começando ainda. Sim. Né? Sei lá, pelo que você me conta, eu tenho a impressão de que você chegou um pouquinho depois ali, assim, né? Nesse meio, assim, tipo, você era mais novo e tal. Sim. E como foi entrar nesse
sabe, ser campeão de jiu-jitsu e de repente entrar nesse meio do MMA. Do MMA, com um soco na cara. Na verdade, pra mim foi natural porque era o que eu queria. Na verdade, desde moleque eu treinei lá com Kung Fu, Karatê. Eu fui treinar jiu-jitsu porque eu queria fazer na época o Vale Tudo. E engraçado que o pessoal, eu falando com outros lutadores, eu nunca fui de brigar, sabe? E nunca fui mesmo. Né? Eu não falo isso porque não teria problema nenhum em falar, gostava de brigar. Não, nunca gostei. Pelo contrário, tipo, não gostava nem de lugar que tinha briga. Só que quando eu assisti o primeiro Vale Tudo, na época, em 92, aqui no Ibirapuera, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque é o maior desafio que um lutador pode ter. Praticamente não tem regra. Então, assim, você tem que estar preparado no seu máximo. É tipo assim, o que eu tô treinando funciona ou não funciona? Então, eu fiquei com esse negócio. Então, quando eu fui treinar jiu-jitsu, eu já tinha isso na cabeça. Eu falei, eu quero treinar, posso até usar o jiu-jitsu esportivo, né, competir como uma ponte, mas o meu fim vai ser lutar Vale Tudo na época que virou MMA. Então, eu já sabia disso, eu já fui com essa cabeça. É diferente que hoje muita gente começa já pra fazer só o esporte jiu-jitsu mesmo. O que eu acho legal, assim, de ter você aqui no meu sofá, é que você é um atleta de alto rendimento, assim. Tipo, você ganhou, chegou no topo do esporte que você pratica, que é um esporte muito profissional. E muito rico, quer dizer, não é, sabe, não é um esporte que pouquíssimas pessoas praticam, então assim, tem gente muito boa. Sim. E você ganhou ele algumas vezes. E a gente tem muito a aprender com isso, assim, tem muito, eu fico imaginando como foi pra você me contando dessa história, assim, de, putz, você foi morar com a sua avó, tá uma história de tanta dificuldade, assim, de repente você tá subindo, assim, você tá se tornando o lutador mais temido, o atleta mais temido, a referência. Como foi isso pra você, assim, na sua cabeça? Você nunca subiu a cabeça? Tipo, não, agora... Subir a cabeça não, acho que... Mas foi muito louco, porque é o que você falou. Você olha poucos anos pra trás, né? Tudo bem que teve muito treino ali no meio, muita competição, né? Mas você tá numa situação, daqui a pouco você tá em outra... O negócio da dificuldade, né, que a gente fala do medo, das coisas, e de lidar com esse desconforto, essas coisas. Isso eu falo muito até para os alunos da academia, né, que o jiu-jitsu todo mundo fala isso, mas é a arte de você aprender a ficar confortável no desconforto. Então, você tá te amassando lá e você tá, não, tô tranquilo aqui, não tem desespero. Né, e isso reflete para sua vida, você aprender a lidar com isso. E você tá lá lutando no modo automático, você vai ganhando, eu consegui chegar no altíssimo, no topo do mundo e ser número 1 em 2 esportes, né, no MMA e no jiu-jitsu, e no MMA também eu cheguei, eu fui top 5 do mundo durante minha carreira inteira praticamente, né? Cheguei a ser 1 do mundo, então esse negócio assim, o dia que você para às vezes e olha, tipo, eu me lembro quando eu ganhei a primeira vez, que eu não esperava ganhar, na época ainda se fazia torneios, que eram 3 lutas na mesma noite de MMA, que é muito duro, né? Porque não é, você vai... E aí eu fui lá, você vai brigar uma vez, vai pro vestiário, descansa, vai brigar de novo, volta, vai brigar... E eu lembro, foi aqui em Barueri. A primeira foi meia-noite, a segunda às 2 da manhã, a terceira às 4. E eu era o total azarão, porque eram 8 lutadores, todos os caras com no mínimo, sei lá, 7, 8 lutas, tinham caras que já com mais de 20 lutas, e eu tinha tipo 2 lutas na minha carreira de MMA, eu tinha muita jiu-jitsu. E eu fui e ganhei. E eu fiquei tanto adrenalizado que eu voltei pra casa e não conseguia dormir, obviamente. Depois eu fui perceber isso, todas as lutas acontecia isso, você fica tão... Depois que acaba que você não dorme. Eu tava lá em Las Vegas, ficava acordado a noite inteira, saía pra andar no cassino, porque você não consegue dormir. Mas aí essa aqui de São Paulo, e eu me lembro de eu sair pra andar, eu tinha meus cachorros ainda, eu fui andar com eles assim num lugar ali meio de natureza, bem vazio, ficar pensando, putz, há poucos anos atrás eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. E a mesma coisa, a primeira luta no UFC, quando eu ganhei, finalizei, sei lá, 17, 18 mil pessoas te olhando ali, gritando, e daqui a pouco eu fui ali, foi em Ohio, eu lembro, foi em Cincinnati. E aí eu saio assim, tinha não sei se era um rio, alguma coisa, né? Saio do ginásio assim, ainda tava rolando evento, mas fico olhando assim, fico pensando, caramba, alguns anos atrás, né? Como a vida deu uma volta gigante, né? Tipo, tô lutando em outro país, ganhando bem pra estar aqui, realizei meu sonho, uma coisa que, cara, aí você começa a olhar e no fim, no esporte as coisas acontecem rápido, né? Tipo, é uma carreira é rápido que eu digo assim, não é rápido, mas assim, vamos dizer que em 96 que eu fiz uma luta lá de Vale Tudo, que eu era moleque, tinha 18 anos, e aí em 2007 eu estreando no UFC, foram 11 anos, né? Mas a diferença de tudo, do ambiente, das coisas, do que estava envolvido, então você fica viajando, assim, aí uma fase da vida você fica culpado, porque aí você fala, putz, mas tem vários colegas meus de treino que, porra, tão ferrado e eu tô ganhando dinheiro, e aí como é que você vai ajudar todo mundo? Como é que você... Aí depois passa a culpa, aí você começa a entender, entendeu? É um processo
muito interessante, assim, porque já teve de tudo, teve de um lado, tá do outro, entendeu? Como foi com grana, assim, de foi, começar cara, a ganhar dinheiro, assim? Foi bom, né? Lógico que é bom, mas como foi, assim? A primeira coisa, quando eu comecei, o primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, mesmo na época do jiu-jitsu, hoje em dia eu vejo isso claramente, né? Mas eu só pensava em olhar negócio de imóvel. Obviamente, porque a gente foi despejado, né? Na época eu nem percebia que era isso, mas pra mim era isso. O investimento era tipo, o primeiro dinheiro que eu ganhei pouquinho, eu comprei um terreno, dei entrada e pagava em vezes. Sei. Depois ganhei não sei o quê. Depois eu ganhei no UFC, entrei, minha bolsa era pequena, mas eu ganhei o bônus. As minhas 5 primeiras lutas eu ganhei bônus de luta, finalização da noite. Então o bônus era mais 50, 60 mil dólares. Aí eu vinha pro Brasil, já pegava esse dinheiro e já ficava procurando imóvel, sabe? Já da entrada, fazendo não sei o quê. Eu comecei a falar, bom, eu queria ficar tranquilo, ter esse negócio de imóvel e tal. Aí eu comecei a falar, cara, não posso investir tudo nisso, tenho que pensar. E depois de uns anos eu comecei a conversar com um cara, um assessor de investimento. Vamos diversificar, vamos fazer isso. Fui aprendendo também, porque eu não tinha noção nenhuma. Você imagina um garoto que tá no Brasil, era, sei lá, declaração de imposto, isento, ganhava pouquinho. Daqui a pouco, de um dia pro outro, você entra no UFC, você luta nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, você tá declarando imposto em 3 países diferentes, aí você mostra, você declara aqui no Brasil que você ganhou lá pra fazer as compensações, você fala, eu não sabia fazer nada disso, aí tive que sair correndo atrás, entendeu? E contador, e aí às vezes nem o contador sabia, bem, e aí você vai aprendendo e vai fazendo, entendeu? E você conseguiu manter, você começou a comprar um monte de coisa, assim, você mudou o seu estilo de vida, é isso que eu tô perguntando? Não. Você conseguiu manter o mesmo estilo de vida que você tinha antes? É porque assim... Você parece um cara muito, muito tranquilo. Assim, que manter não, porque obviamente você acaba gastando mais, né? Mas assim, as coisas físicas nunca me atraíram. Né? E não sou melhor que ninguém por causa disso, porque tem gente que fala, mas tipo assim, um carrão nunca me atraiu, sabe? Tipo esse tipo de coisa. É óbvio que você tem outras vaidades, né? E aí tem uma história engraçada que eu tava com meu filho, com o Lourenço, conversando com ele um dia, e aí passou um carrão, falou, nossa papai, imagina que legal se eu pudesse comprar esse carrão. Aí eu falei, eu posso. Aí ele falou assim, sério? E por que você não tem? Eu falei, cara, porque, sei lá, não acho tão... Não, mas é muito legal. Eu falei, Lô, mas tem que entender uma coisa, a gente tem que fazer escolhas na vida, o dinheiro é finito, né? Então, por exemplo, lembra a viagem que a gente fez ano passado? Não foi muito legal, porque eu fui dar um seminário lá na Europa, aí vocês foram comigo, sei lá, pra 4 países diferentes, a gente, as experiências que a gente teve, que coisa legal, viajou de trem pra não sei aonde, foi pra neve, foi pra Lapônia, voltou, foi, cara, num dos lugares lindos, uma cidade, eu, você, a mamãe, a Pietra, cara, foi... Então, isso aí tem um custo. Então, às vezes você tem que escolher também, né? Por exemplo, a gente fez isso aqui, ó, fez isso aqui em casa, tem um custo, né? Construir lá uma piscina natural, que é como se fosse um lago que você nada, né? Que legal. Não é muito legal você nadar aqui com peixe, tem 11 mil peixinhos ali, você nada, não é muito legal. É muito legal. Então, aí você escolhe. Ele, é verdade. Eu falei, então, o que você acha? E aí, o que você escolhe? Ele falou, acho que eu teria os dois. Ele luta? Ele joga bola. Ele joga bola. A menina luta. A menina... Isso é muito legal, né? Hoje em dia, nossa época era menino judô, menina balé, né? Hoje em dia, das crianças lá na academia, a gente tem muita criança, acho que tem tipo coisa de quase 100. É praticamente meio a meio. Praticamente não, se bobear tem até mais menina que menino, mas é muito dividido isso, não existe mais esse negócio, né? Ele joga mais bola, ele joga bola, treina bastante, a menina faz tudo, ela faz jiu-jitsu, ela faz handball, faz vôlei, o que você jogar faz teatro, o que você quer fazer não sei o que quer fazer não sei o que quer. Aí ele fica mais no futebol ali, mas joga, o que eu falei pra eles, pros dois desde pequenininho, era pra eles escolherem, fazer um esporte, era importante e tal, né, pra lidar com esses negócios, porque talvez eles não vão ter essas frustrações que eu tive e esses desconfortos, então o esporte ele ajuda nisso também, né, porque ele te bota ali pra competir. O Lourenço, quando era mais novo, ele tinha dificuldade quando ele perdia alguma coisa, sei lá, com a irmã dele, ele ficava muito bravo, não aceitava, e aí no esporte você vai perder, então você vai aprendendo a lidar com isso, que é importante, né. Você acha que eles vão seguir uma carreira de atleta? Sabe que eu tento não influenciar o mínimo possível eles, mas é óbvio que eu ia adorar, né? Mas assim, eu tento segurar... Tem os atalhos, né? Mas eu tento segurar, sabe por quê? Porque, cara, eu acho a pior ignorância do mundo é um pai que achar o que é o melhor pro filho ou não, sabe? Em termos de profissão, vendo o pai, sabe? Putz, eu já vi aluno meu que o pai falou, não, o cara queria, sei lá, ser músico, fazer... Não, você não vai fazer isso, tem que ser, sei lá, advogado, tem que ser não sei o quê. E a pessoa, cara, ela não vai ser feliz fazendo aquilo. Então, assim, cara, o filho nasce ali naquela família, mas ele é só um
ele tá de passagem ali. Ele é uma pessoa, né? É uma pessoa, e você, quem é você pra decidir? Eu acho que é melhor ele ser advogado. Porra, como é que você sabe? Como é que você sabe que vai existir essa profissão amanhã? Como é que você sabe que ele vai ser feliz, ou ela, né? Então, mas eu adoro ver eles competindo, fazendo as coisas. A Pietra competiu outro dia de jiu-jitsu, o Lourenço compete futebol direto. Agora, assim, pra mim, assim, no caso dela, arte marcial, acho bem legal, porque tem a questão da defesa e tal, ainda mais pra uma menina, é muito bom aprender a se defender. Porque, né, o moleque tem a força física, mas a menina não tem essa mesma força física. Então, acho que é ainda mais importante pra ela como defesa. Mas como esporte, pensando na parte esportiva, não de arte marcial, eu acho que quem virar atleta de altíssimo rendimento é muito pouca gente, pouca gente. Mas o benefício do esporte, você sabe, você jogou basquete, tudo é pra todo mundo, entendeu? E isso aí, pra mim, é o objetivo número 1. Se eles resolverem virar, o Lourenço fala que quer ser jogador de futebol e tal, mas é uma peneira gigante, então tem que ver. Eu vi uma vez, eu não lembro, algum jogador da NBA falando assim, tipo, o esporte de alto rendimento, a gente costuma dizer que esporte é saúde. Esporte de alto rendimento não é saúde. É dor e sofrimento o tempo inteiro, assim, porque você termina uma carreira normalmente porque você tá contundido, porque você, tipo, desgastou tanto um osso ou um músculo que você não dá conta mais. Né? E tem muito isso, né? A gente vê, eu tava comentando com uns amigos assim, tipo, o LeBron James termina todos os jogos e mergulha numa banheira de gelo. Isso é uma tortura. Eu né? fiz muito isso. Mas é bom pra cabeça, hein? Você fica... Eu já fiz também. Nossa senhora, eu não tenho saudades, mas... Às vezes até pensei em fazer de novo, porque eu vejo um monte de gente que faz, né? Hoje em dia virou meio que moda, né? Virou meio trend. É legal, porque você trabalha demais a cabeça. E dizem que libera um monte de coisa, né? Um monte de substância, né? Eu não sei. Eu fiz porque eu tava machucada, mas... Enfim, obviamente funciona pra desinflamar e tal, mas pensa, esse é o cara, um dos maiores salários da história do esporte, e a vida dele é ser torturado toda noite. É o preço a ser pago, né? O preço, é um preço muito alto, não é um preço baixo. É um preço alto. Eu acho que assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque quando o pessoal fala, e é muito repetido isso, né, que esporte de alto rendimento não é saúde, acaba virando um clichê perigoso, porque assim, é óbvio que é muito mais saudável você do que você não fazer nada, né? Então, porque a pessoa, às vezes tem amigo meu que não faz nada, ele fala, não, mas esporte de rendimento, eu falei, não, mas calma, eu sou mais saudável que você, né? O mundo ideal é tipo, por exemplo, meu professor, o Fábio Gurjá, que foi meu professor, ele é todo, tipo, fez cirurgia no quadril, no ombro e tal. Hoje em dia ele treina o quê? Ele treina jiu-jitsu 2 a 3 vezes por semana, bem mais suave, faz uma musculação leve todo dia. Então, esse é um esporte saudável, entendeu? Então, o ideal seria isso. Por exemplo, não seria treinar o nível que eu treinei a vida inteira, tipo, 2 treinos pesadíssimos por dia. Você fazer um treino por dia leve, às vezes jiu-jitsu, às vezes musculação. Aí sim, esse cara com certeza vai estar mais saudável do que quem tá nesse espectro da ponta. Agora, o pior é quem tá nesse espectro aqui, em termos de saúde, né? E assim, treinar, não necessariamente não é jiu-jitsu, musculação. Cara, a pessoa que caminha todo dia, entendeu? Esse tipo de coisa. Nessa questão, sem dúvida, mas assim, pra alguém que é um atleta profissional, não sei o que você vai atingir os seus limites. Você vai ter desgaste. Vai acontecer. E a gente viu vários atletas profissionais com o tempo. Tipo, o Kobe Bryant, quando ele parou de jogar, ele tinha um monte de dor nas costas, ele não aguentava mais. O Gustavo Kitten, quando ele parou de jogar, também. Ele tinha quadril. Eu conheci o Kobe num evento lá do UFC até. Que legal. No ano até que ele morreu. Por exemplo, eu não me machuquei muito na minha carreira. Mesmo assim, eu tenho uma cirurgia nesse joelho, uma nesse joelho, uma nessa mão, um negócio que eu fiz no ombro aqui. Então, assim, tipo, e eu sou... Tudo bem, minha carreira foi bem longeva, mas com certeza vai acontecer, sabe? Você falou que você fazia uns treinos muito pesados, assim, e puxados. E como é, assim? Porque você não pode crescer também, né? Você não pode ganhar peso, você não pode ganhar músculo acima da sua categoria. Como é? Mas é difícil ganhar músculo. Tem uma piadinha até que brinca, que todo mundo fala. Tinha um treinador meu que ele deu aula nos anos 80 de musculação, que ninguém dava, meio que personal era primeiro cara de São Paulo. E aí disse que o cara chegava pra ele e falava assim, um cara chegou pra ele e falou assim, cara, eu quero... O cara era bem magrinho, tá ligado? Ele falou assim, eu quero fazer musculação, mas eu não quero ficar tipo Arnold assim, tá? Eu quero... Aí ele falou, não, fica tranquilo que nem que você queira, você vai ficar. Porque o Arnold treinou o dia inteiro, a vida inteira, tomou todas as bombas do mundo, tem uma genética bizarra. Cara, é um cara obstinado que treinou que nem ninguém treinou. Então, assim, é difícil, cara, crescer.
é difícil ganhar peso. Ó, na minha experiência, geralmente, tudo bem, meu biotipo é mais difícil do que perder. E você também não pode perder muito também, né? E ganhar peso de qualidade, óbvio, né? Não é tipo, se você quiser ganhar peso sem qualidade, é só sair comendo, tipo, açúcar, né? E você tinha umas dietas meio malucas, assim, de, tipo, só comer proteína, Não, nunca tive comer whey, sei lá. Não, nunca tive dieta muito maluca. Porque eu tive uma boa fase, eu cuidava... Sempre cuidei de tudo, né? Mas assim, os carbos que eu comia, os carboidratos, né? Então, tipo, focar mais em legumes, essas coisas, não comer... Isso eu faço até hoje. Não comer tanto pão, eu lembro que a gente foi almoçar uma vez. Lembra? E você nem eu nem você. A gente nem você também, né? Não sei se você fazia isso, né? Eu faço. Eu perdi 60 quilos. Exatamente. Sem praticar esportes, só low carb. Mas uma coisa que as pessoas confundem muito. Vou começar a treinar porque eu preciso perder peso. Tá cheio de gente que começa a treinar e fica com o mesmo peso. Porque o que faz perder peso... O esporte ajuda, mas pouquinho. O que faz perder peso é a alimentação. E eu lembro que você falou no Nerdcast que você tinha que perder peso. E eu já vi também na televisão, assim, até no box. Você fica no limite ali do seu peso da categoria. Sim. E aí, na hora da pesagem, você tem que, tipo... Sabe quanto eu perdia? Ó, agora eu tô mais magro. Pelo meu biotipo, quando eu treino, eu tô treinando menos. Antes eu treinava 2 vezes por dia sempre. Agora, muitas vezes eu treino um período só, né? Por causa das outras atividades na academia, desses seminários e tal. Então, o próprio UFC, quando eu tava treinando direto, eu pesava em média, acordava, né? Que a gente pesa o peso de acordar. Mais pro fim da semana, vai 86 quilos. Peso do começo de semana, às vezes até 8,8, porque você ganha muito no fim de semana. 8,6 por aí. E aí eu batia pra lutar 7,7. Você tinha que perder 10 quilos. Eu chegava na sexta-feira anterior à pesagem, uma semana antes, com 8,4 era meu gol. Era difícil eu chegar, geralmente eu chegava com 8,4,5, às vezes até 8,5. E aí, na segunda, acordava até um pouco mais pesado, com 8,5,5. Segunda, aí terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira, 4 dias depois, eu tinha que bater 7,7,5. E como você fazia isso? Aí é desidratação, é comer muito pouco, é ficar suando, tem um monte de... Aí tem um monte de técnica, mas aí tem que saber fazer porque é perigoso. Sei. Né? E força muito o corpo. Mas assim, pra você ter uma ideia, eu pesava... Quando a pesagem passou a ser de manhã, que antes era tarde, eu pesava 7,7 de manhã, à noite eu já tava com 8,5. Nossa. Na pesagem. Que loucura. Você tava só desidratado, basicamente. Desidratado severamente. Assim, se um médico te pegar, ele te interna na hora. E você vai Psiquiatra lutar. também. E você vai lutar no dia seguinte, né? E você vai lutar no dia seguinte. Tá, mas o seu oponente também faz a mesma coisa, né? Faz. Então, no fim você luta 10 quilos a mais do que a sua... Exatamente. Porque se você não faz... O que acontece? É uma linha tênue, você pode se desgastar mais e não render tanto? Pode, mas também a pessoa vai entrar tão mais forte que você, pode ser que a luta não dê tempo de desgastar, se a pessoa ganhar rápido de você. Então, sabe, você tem que jogar com esse equilíbrio. Quando eu lutava no peso de cima, que era até 8,4, cara, eu era pequeno demais pra categoria, porque os caras pesavam tudo 100 quilos e baixavam pra 8,4. E eu pesava, sei lá, estourando 90 quilos. Então eu baixava, quando eu voltava, ficava, sei lá, lutava com 88 quilos, os caras lutando com 95, lutava com, sabe? Tipo, e faz muita diferença? Faz. Faz, sabe por quê? Diferente das lutas antigas que eram sem tempo, então dá tempo de você desenrolar aquele problema, vamos dizer assim. Sei. Hoje em dia as lutas são muito rápidas, é round de 5 minutos. Sei. Então assim, se a pessoa é muito mais forte que você, como você quer uma pessoa mais forte, você vai cansando ela aos poucos e ela vai se desgastando e aí você vai achando as brechas se você for técnico o suficiente. Se não existe esse tempo, a pessoa forte ela consegue... Ela só que segura. Segurar, e a pancada é mais forte, você tá em desvantagem, né? E tem umas pancadas feias, assim, né? Tipo... Graças a Deus eu nunca tomei nenhuma. Pisão no pé, tem umas coisas assim que deve ser muito... Tem. Tinha um lance de cabelo como dizem também, os gringos, nasty, né? O que é isso? Nasty é tipo... nasty. Tipo, sinistro, assim. Tipo, é meio... É um nojento sem ser nojento, né? Entendi. E tem bastante disso, né? Não deve ser fácil, assim, quando você tá com alguém muito maior. A minha sorte foi que, como eu venho do jiu-jitsu, meu estilo de luta era sempre de agarrar. E você diminui muito o impacto, né? Porque se você tá longe da pessoa, não tem soco nem chute. Se você tá perto e clincha, o soco tem muito menos alavanca, menos força, menos torque, né? Menos poder de... O problema é quando você tá naquela meia distância, que aí o soco ou o chute tem muita força. Então, eu falo isso, eu lembro nas minhas lutas, eu ganhando ou perdendo, eu nunca saí muito machucado. E tinha amigos meus que lutavam mais Muay Thai, o estilo deles, e eles iam lutar MMA. Eles ganhando ou perdendo, eles saíam arrebentando.
arrebentado, sabe? Sei. Então eu falei, putz, escolhi o estilo certo, né? Porque pelo menos eu vou tá bem a hora que eu parar. Quando você começou a crescer no esporte, assim, eu imagino que a gente falou da parte que quando você começou a se tornar um atleta profissional, começou a ganhar dinheiro, tá legal. E você falou de como já era impressionante isso, mas em um certo ponto, você passou a ser o melhor, você passou a ser ou um dos melhores, ou o mais temido. Quando foi que caiu a ficha pra você de que eu sou o melhor nisso aqui? Como eu comecei a aplicar o jiu-jitsu com muita eficiência, logo eu fiquei conhecido como, esse cara é o melhor jiu-jitsu do MMA, o atual, melhor jiu-jitsu. Então eu sabia que eu era muito temido naquela área. Foi bom, é igual ganhar dinheiro, foi muito bom, porque as pessoas entram inseguras pra lutar com você. Assim, por exemplo, comigo elas tinham segurança se a luta ficasse em pé, sabiam que eu não ia oferecer um perigo muito grande, mas elas sabiam que eu não podia chegar e derrubar elas de jeito nenhum ou grudar. Então você vê que as pessoas ficavam igual um gato aquado desesperado, e pessoas que, assim, que eram muito boas em pé, mas não conseguiam se soltar, porque quando ela se solta, ela também se expõe, né, pra ser derrubada, ser agarrada. Isso joga um jogo psicológico na cabeça da pessoa que me dá muita vantagem, é lógico que eu usava isso. Você já chega ganhando, né? E eu chegava com uma mentalidade, tipo assim, eu sou tipo um leão caçando. Independente dele ser melhor que eu ou não, ele que vai ficar acuado. Eu sou um leão caçando um outro bicho, então, tipo, eu que tenho que ir, eu vou e ele se vira pra correr. Pode ser que ele até ganhe, mas ele é a presa, entendeu? Então essa mentalidade, e eu tinha confiança que a hora que eu agarrasse, lógico que não é só falar e ter confiança, você tem que treinar pra isso, né? Mas já aconteceu de você chegar com essa confiança, tipo, a hora que eu agarrar, ganhar e você perder? Várias vezes, já, lógico. Mas o importante é sempre estar confiante. Porque se você chegar também com muito pouca confiança, e confiança não é falar, essa é a diferença. Porque tem gente que fala, é igual o medo, né? Tem gente que é tipo casca grossa, não sei o quê, mas no fundo você sabe que ela tá com muito medo. E às vezes uma que você acha que tá com medo, que sabe uma coisa assim, que todo mundo falava quando era moleque, porra, você viu o Tyson? O Tyson ficou olhando dentro do olho da pessoa, por isso que a pessoa, o outro já entrou perdido, porque olhou pra baixo, cara. Aí você via, por exemplo, grandes campeões, o Zé Aldo, ele entrava e olhava pro chão, o cara olhando no olho dele. E o cara, não é por isso que ele não foi campeão e ganhou milhares de lutas, foi um dos maiores peso-pena da história. Né, de MMA, porque ele não gostava de ficar olhando na cara, aquilo desconcentrava ele. E tem gente que gosta, eu não me importo, eu posso ficar olhando dentro do olho da pessoa, não mexe com a minha pulsação, entendeu? Então, eu tava falando do medo, mas a parte da confiança é a mesma coisa. Não adianta você falar, eu vou ganhar, aí o outro fala, tipo coach, você tem que falar, eu vou ganhar, o cara, eu vou ganhar. Mas se inconscientemente ele não trabalhou pra realmente acreditar naquilo, aí às vezes você vê a pessoa falando, e aí você vai ganhar, putz, eu vou fazer o meu melhor, tipo jogador de futebol, vou não sei o quê, mas o cara tem uma confiança lá dentro que ele fala, nem eu vou ganhar desse cara. Cara, ele pode até ir bem nisso, mas se ele cair aqui, ele tá ferrado. E é isso que eu entrava. Eu nunca entrei falando, eu vou ganhar, eu vou não sei o quê. Eu não gostava dessa pressão de ficar botando em cima de gente. Tem gente que gosta, tá tudo certo. Mas eu sempre entrei com confiança, sempre, mesmo nas que eu perdi. Como foi quando você ganhou o primeiro campeonato, assim? Quando você chegou no top 5, quando você chegou no número 1? Como foi, assim, tipo, teve uma luta, assim, que essa ficha caiu? Putz, mudou a coisa aqui. Acho que é um processo, né? Porque são anos e anos. Só no UFC foram 14 anos. Então, acho que a coisa vai acontecendo muito devagarinho. Quando você olha, você fala, cara, não é possível. Cada luta é um parto, né? Então você fala, cara, não é possível. Como é que esse cara tem, sei lá, 15 lutas já no UFC? E aí quando eu vejo, eu tô com 30 e poucas lutas só no UFC, fora nos outros eventos. Vai indo. É só ser constância, consistência, isso aí que faz a diferença na vida, sabe? Eu vi um cara falar uma coisa que é a maior verdade do mundo. Uma pessoa média com consistência, ela chega muito mais longe do que uma talentosa que não tem consistência. Tem um filme lá, Moneyball, né? Que é muito sobre isso, do beisebol. Do Brad Pitt? Do Brad Pitt, que ele começa a montar um time contratando um monte de jogador mediano, mas especialista em uma coisa e constante e tal, e eles foram campeões e tal. Isso mudou o esporte americano absurdamente. Isso é muito interessante, esse filme do beisebol, né? Que é uma história real, né? Uma história real. É muito legal. E é isso mesmo. Eu lembro meu head coach, que é o Edu, ele falava assim, porque a gente precisava, sei lá, contratar um treinador de kickbox, um de boxe, um de jiu-jitsu, um de wrestling e tal, pra ter a nossa equipe. Treinador de preparador físico, aí tem um médico esportivo, tem uma galera, né, junto. E aí, os últimos anos a gente teve sempre a mesma equipe, a gente conseguiu formar uma equipe que se uniu muito, mas é igual banda, né? Tipo, no começo muito vai, separa, volta, não sei o que e tal, porque é muito ego, muita coisa envolvida, mas ele falava, eu prefiro ter, sei lá, 3, 4 treinadores números que tenha nota 6, 7, do que ter, tipo, 2 nota 10, porque às vezes 2 nota 10 não dá certo na mesma equipe, sabe? Tipo, você ter vários que não são nota 10, mas que estão dispostos a se comprometer com o negócio, é muito melhor às vezes do que você ter, tipo,
dois figurões, sabe? Um cara, o melhor boxeador do mundo pra te dar treino, o melhor lutador de jiu-jitsu do mundo. Geralmente não funciona. Você vê, falando de esporte, o Paris Saint-Germain, né? Que não sei se acompanha futebol, eu não acompanhava mais, mas agora com meu filho... Mas eu sei a história. Né? Paris Saint-Germain, não agora, mas há um tempo atrás, Messi, Neymar, Mbappé, todo no mesmo time e não ganhava nada. Isso já aconteceu em todos os esportes coletivos, de alguém montar um super time e isso não resolver o problema. Porque tem muito mais coisa, né? Tem comprometimento, tem o propósito das pessoas que estão lá, né? A missão das pessoas. E isso é muito mais forte do que ter um monte de cara excepcional. Eu acho isso muito impressionante, assim. E você consegue perceber isso no esporte coletivo, né? E provavelmente na luta também, na história de você jogar em casa, jogar fora de casa. E o quanto isso é tão uma vantagem que é colocado na regra, né? Eu acho que no coletivo conta muito. Quando tem torcida e tal. E você percebe, assim, nos records dos times, né? Tipo, ganhar em casa é mais fácil. E é muito louco isso, assim, porque você percebe isso até quando, na NBA, por exemplo, que cada time joga quase 100 vezes, uma boa parte do campeonato não vale muita coisa. E mesmo assim, em casa, e aí a torcida não vai, o estádio é vazio. E ainda assim, tipo, jogar em casa é mais fácil, assim. É muito louco isso, né? Como isso, essa mentalidade realmente mexe, né? Eu tava pensando nisso esses dias, sabe? Porque eu não vejo isso acontecer tanto na luta. E nos esportes individuais em geral. Porque eu acho o seguinte, a diferença é o seguinte, por exemplo, o Miami Heat vai jogar, é o estádio deles. Tem isso também. Deve ter. Outra coisa, esporte coletivo. Então você lida muito mais com o outro do que o individual. A impressão que eu tenho, né? Então, no individual, primeiro, se eu lutar no Brasil, eu não tô lutando no meu estádio. Não é meu estádio, do meu time. Não é um estádio. Igual se eu lutar em Chicago, no estádio do Chicago Bulls, como eu já lutei, né? Ou lutar... esqueci o nome da arena lá. Boston Garden. TD Garden. Agora é TD Garden, que é o patrocinador. Já lutei lá também. E aí, você, na verdade, tá num lugar que pro outro também é novidade. E, por mais que seja brasileiro contra americano, pelo menos no meu caso, eu sentia muito que tinha muita gente que tava... Tem muita pessoa que ama o Brazilian Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Então, eu tinha muita torcida. Não interessava como. Você pode falar tudo, mas é engraçado, as torcidas em vários países, elas não torcem só pro cara do país delas, às vezes. Tem isso nos Estados Unidos, mas às vezes eu vejo ele torcer pelo lutador, mesmo que seja de outro país, sabe? Tem o fã do lutador. Aqui no Brasil eu já vejo mais o cara torcer pro brasileiro, não interessa que brasileiro que seja, se é contra o gringo, é pro brasileiro. O brasileiro gosta de ganhar. Exatamente. Lá fora, então eu não vejo, mas com certeza no coletivo eu vejo fazer muita diferença. Eu fiquei refletindo esses dias o porquê, eu ainda não consigo entender, mas no individual, por exemplo, mesmo no tênis, o jogador inglês, o Murray, jogar em Wimbledon não dá tanta vantagem é a mesma coisa, tipo ele jogar com o Nadal em Wimbledon, o Murray na época, ou jogar com o Federer, que é suíço, ou com o outro que é espanhol, não dá tanta vantagem, né? Você já percebeu isso? Eu tava me perguntando o porquê disso. Eu acho que porque o esporte individual te blinda, você tem que aprender a se blindar de uma maneira tão forte, porque é só você ali. Você sozinho. É você com você mesmo. Concentrado. Que você consegue abstrair isso. O coletivo, o jogador sente um pouco mais a pressão, sabe? Da torcida, do coletivo. Faz sentido. E você lutar com torcida e sem torcida deve fazer diferença também. Isso, né? Faz. Quer dizer, com plateia, né? Com o estádio cheio ou no lugar vazio. Mas vazio, na pandemia vazio literalmente, né? Eu lutei o primeiro evento do mundo de luta sem plateia. Foi a única vez na minha vida e foi uma luta que eu perdi, inclusive. Eu tava indo bem, mas eu até reputo isso ao relaxamento. Porque eu fui jogar um soco meio displicente, tomei um cruzado por cima e nas minhas 40 lutas na minha vida, teve 2 que eu perdi sem ser por pontos. Das lutas que eu perdi, eu ganhei a maioria, mas das outras que eu perdi, 2 foram porque eles chamam de nocaute técnico. Você cai, toma uns socos e o juiz separa. Nunca teve um nocaute clássico de apagar, né? E essa foi uma das lutas. E foi lá em Brasília, inclusive. O nome é maravilhoso, né? Do ginásio. Vocês até falaram lá. Ginásio Nilson Nelson. Nilson é muito bom, né? Pensa na mãe que teve esse bebê. Esse bebezinho aqui vai se chamar Nilson Nelson. Porque Nelson não é sobrenome, né? Eu acho que não. Era Nilson Nelson da Silva, coisa. Não sei. E deve ter... Podia ser com N o sobrenome também, né? Isso é muito bom, né? Nilson Nelson Nogueira, não sei. Exatamente. Aí eu fui lutar no Nilson Nelson. E aí, março de 2020.
Fatídico março de 2020. Começa a semana da luta. Terça começa a ficar mais quente. A gente já no hotel lá em Brasília. Quarta, cara, o Minotauro, que é um dos caras que é um dos executivos também do UFC no Brasil, o CEO, o Galete, indo conversar com a Assembleia, sei lá, no Congresso, conversar com os políticos, ver o que ia fazer. Porque não sabia se fechava, se abria. Tava com uma pressão de, tipo, não ter evento público, né? Porque era muito começo, ninguém sabia o que era, tal. Aquele negócio. E eu andando na rua lá, indo no shopping ali do lado do hotel, aquela área de hotel, região de hotel ali em Brasília, tinha um shopping ali, eu esqueci. Tem o Brasília Shopping de um lado e o Pátio Brasil do outro. Acho que era o pátio esse aí. E, cara, todo mundo vem tirar foto com você, né? Mais semana de luta e te dá a mão e não sei o quê. E eu nem me liguei. Aí, quando começou esse desespero, todo mundo, pô, é sério? Talvez não tenha... Falei, caramba, eu já cumprimentei, abracei tanta gente a aqui. Cidade inteira. E eu tava meio com uma falta de ar, sabe? Eu não sei se era psicológico ou não. Aí eu falei, nossa. Isolaram a área do hotel e acabou tendo um evento sem público. Foi o primeiro evento de luta sem público no mundo. E aí eu acho que eu entrei um pouco mais relaxado, porque não tem aquela gritaria, aquele negócio. E aí lutei no Nilson Nelson. Ano passado eu tava em Brasília, eu fiquei num hotel, que eu olhei da janela e vi o Nilson Nelson. O estádio, não o Nilson. Não o seu Nilson. O seu Nilson, será que existe ainda? Eu não sei. Mas você luta ainda? Como é isso? Se eu não parei oficialmente, mas eu fiz em 2021, lá em Fênix. Aí depois disso eu não lutei mais, fiz 3 lutas de jiu-jitsu, voltei a fazer depois de 15 anos de jiu-jitsu, mas sem kimono, né? A gente fala jiu-jitsu sem kimono. Ganhei as 3, uma. Qual a diferença com kimono e sem kimono? Algumas pegadas só, é a mesma coisa, só muda algumas pegadas ali. Por exemplo, você não consegue fazer um estrangulamento de mogola, tem que ser outros tipos de pegada. E menos atrito, né? Eu aprendi isso no taekwondo, de pegar pelo kimono. Pela gola, E aí o meu professor, ele falava assim, imagina que você tá numa situação e tal, porque ele ensinava muita coisa que era técnica de defesa pessoal. E aí tinha isso, né? Você pega ele por aqui. E aí, e se ele tivesse em kimono, professor? Porque, tipo, não dá pra combinar isso com ele, né? Você sempre vai estar com uma camiseta, alguma coisa, né? Não sei que esteja na praia, mas você tem razão. Eu penso, quando eu montei minha metodologia ali para os iniciantes, o fundamento na academia, eu faço tudo para a pessoa conseguir fazer sem kimono ou sem roupa, sem uma jaqueta, porque é o que você falou, não dá para combinar, né? Principalmente o ataque, né? O ataque sem... Principalmente. Mas é isso. Aí eu fiz essas 3 lutas, uma no Brasil, uma aqui em São Paulo, uma em Wales, lá no País de Gales, e uma em Seul, que foi esse ano. Mas são mais lutas não é mais minha carreira. Também continuo trabalhando com o UFC, porque eu acabei ficando contratado para trabalhar no UFC Fight Pass, que é o stream do UFC aqui no Brasil. E aí você comenta os jogos. Comentarista e alguns programas. Eu vim de lá agora, fiz um programa Chá Resenha lá, que foi bem legal. Uma com o Roman do Tijuana, né, da banda. E aí ele falou de música, falou do Rock in Rio, foi bem legal. Que legal. E um com outro lutador agora que tá entrando no UFC. Então é bom que eu tô com a organização, né, e, pô, o pessoal do Brasil, eu conheço eles há muito tempo, é um pessoal muito legal aqui do UFC Brasil. E faço muito seminário fora do Brasil também, cheguei de um hoje até. E tem academia também. Academia, a gente quer expandir, fazer Como é essa academia? Porque se você até tem uma lá em Miami, né? É tipo uma franquia, assim, lá é uma tipo licença. um filiado, um licensing, sabe? Não é uma academia minha, é um cara que quer usar meu nome. E ele usa o nome e o método, exatamente. O método. Só que é aquela coisa, a licença, a gente até tá revendo isso, a licença ele usa o nome, o método ele meio que, quero usar ou não quero, você não pode obrigar a pessoa a usar, porque não é uma franquia, é outro modelo de negócio, entendeu? Entendi. E aí você tem academia no mundo inteiro, então, nesse sistema? Eu nunca foquei nisso, mas eu tenho lá nos Estados Unidos tem 4, na Europa tem 3, e aqui tem, sei lá, umas 20. Mas nunca foi o foco. Agora eu tô querendo que seja o foco, porque pensando em termos de business, o que é uma coisa legal? Eu gosto de desafio, né? Então assim, eu sei que eu dei certo como lutador, funcionou, né? Será que eu consigo fazer outra coisa, ter sucesso? Sabe? Tipo, a gente fica com esse... tipo uma besteira, mas é tipo uma vaidade, assim, putz, eu quero também ser bom em fazer um empreendimento dar certo, então vamos ver, sabe? É igual aquele personagem do Friends, você lembra disso? Não lembro. No Friends tinha um personagem que ele é o namorado da Mônica e ele é um grande empresário. Ela descobre que ele contratou um ring designer e ela acha que ele vai pedir ela em casamento. Aí ele chega pra ela e fala, tem uma coisa muito importante pra dizer pra você. E aí ela fala assim, eu quero lutar no UFC. E aí o ring designer não era um anel, né? Era um octógono.
E aí, ele fala assim, porque eu conquistei o business world, agora eu quero conquistar o physical world. E aí ele vai, luta uma primeira luta e ele só toma porrada. Então você é o contrário, você tá... E tá acontecendo isso, né? Você viu o Elon Musk agora, como chama? O Zuckerberg. Eles falaram que eles vão lutar, Eles querem lutar e aí já tem cara treinando ele, tem brasileiro treinando ele. É real isso? Vai rolar? Você não, acho que a luta não, mas eu acho, sabe o que eu acho legal? Eu tava vendo um negócio, acho que saiu no New York Times, sei lá, que agora a onda desses caras multibilionários, cara, eles podem ter o que eles quiserem, né? Só que os caras, tipo assim, ficarem bem fisicamente, aprenderem uma coisa, isso exige muito mais, né? Porque o carro, o relógio é muito fácil pra eles. Não, é só um número que eles trocam de conta do banco, eles vão ter aquilo. Mas eles, tipo, virarem um bom lutador dentro, lógico, não é um bom lutador pra lutar no UFC, mas um bom lutador dentro do que ele pode ser, isso aí mostra que o cara é pica mesmo, sabe? Tipo, o cara é muito casca grossa. Então, eles estão com essa vaidade agora, esses caras, sabe? De, tipo, ser muito bom em alguma outra coisa. E você dá aula ainda, né? Eu dou aula, mas eu mais treino meus professores. Eu tô na academia todo dia. Eu desenvolvo metodologia e eu fico treinando eles. Por exemplo, toda semana eu tenho reunião com eles. Muito não só de metodologia técnica, mas também de como lidar com o aluno que está começando. Sabe aquele aluno que tá ou aluna que está inseguro, insegura. Esse, hoje em dia, é o maior barreira de entrave. A pessoa ela não vai treinar porque ela acha que é violento. E aí ela tem receio de se machucar, tem medo, não sabe, chegar lá, ter o cara com a orelha desse tamanho, o que ele vai fazer comigo, entendeu? Então, é muito esse treino também de oferecer, para usar a palavra da moda, uma boa experiência, sabe, pro aluno. Legal. Olha só, eu queria conversar com você, eu vi você falando no programa lá do Vilela, e você falou sobre inclusão de pessoas trans no esporte. E você é um cara mais sensato que eu conheço e super aberto a conversar e tal, então eu achei que seria muito legal a gente poder conversar sobre isso, porque eu posso te apresentar o que eu acho, e, enfim, a gente pode falar um pouco sobre o assunto. E lá no programa do Vilela você falou assim, eu sou contra, porque eu acho que realmente alguém pode morrer. Fala de novo. Não, eu falei, na verdade, não era nem o tema sobre inclusão, era o tema sobre, assim, o que você acha de teve uma luta feminina, e aí uma pessoa trans lutou com uma menina, né? Ela acabou machucando muito a menina. E eu falei que eu achava errado, porque essa pessoa ela já teve uma formação física diferente. E é um esporte perigoso. É um esporte que tem muito... Diferente, por exemplo, de um vôlei, de um basquete, entendeu? Você tem a parte de integridade física envolvida. Então... eu falei, cara, é muito complicado você fazer esse tipo de coisa, porque eu sei como é, tipo, é o meu esporte, eu sei a força faz diferença, esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que isso não tem nada a ver com você ter preconceito ou não, tipo, você aceitar a inclusão ou não. Tem a ver com outra coisa que eu acredito que é, tipo, integridade física, né? Porque existe uma vantagem no esporte. Então, eu sei que você não é uma pessoa preconceituosa, tanto é que você tá aqui comigo. Sim, claro. Quando você soube da minha transição, você falou comigo e isso ficou bem claro. É legal ouvir isso, assim, é importante poder falar sobre isso sem todo o viés político que envolve a história. Claro. Mas o maior problema é esse. Existe todo um grupo político que usa isso como uma forma de vilanizar, de demonizar pessoas trans e usar isso a favor deles para eles ganharem voto e coisa assim. E esse é o problema maior. Eu acho que esse é o problema do mundo hoje em dia, né? Acontece muito esse uso político de tudo, tipo, desde a pandemia, a questão de gênero, tudo, pros dois lados, acontece muito, né? Não só para um lado, e eu não tô nem defendendo um lado ou outro, mas acontece dos dois lados também, tipo, porque talvez... Falando de político, você falou, para um político seja melhor você ter essa pessoa com, tipo, totalmente fechada num grupo e num pensamento e sendo contra o outro. Por exemplo, ela vai votar naquela só para ser contra a outra. Eu sempre falo isso. Para um político é melhor isso. Eu acho, inclusive, que existem políticos que nem acreditam em várias coisas que eles falam. Eu acho também. Eu acho, cara, você pega esses caras que são malandros de política, que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que às vezes eles fazem um discurso porque eles sabem que aquilo é importante para eles. Eles nem acreditam, entendeu? Às vezes os caras, por exemplo, vamos dizer um cara que não seja preconceituoso, mas ele sabe que o público dele é aquela galera mais... Ele vai fazer o discurso porque ele sabe que é aquilo. E às vezes um cara que não é, mas ele, vamos dizer, acha que também alguma coisa ele não concorda, ele vai fazer outro discurso porque ele sabe que é o discurso que vai funcionar pra ele, entendeu? Então é só, tipo, essa questão da hipocrisia, entendeu? Que ele vai... Não, eu acho que isso rola bastante também.
Mas na questão do esporte, o que você falou faz sentido e existe mesmo. Mas a verdade é que diferenças físicas, de formação física, existem em qualquer esporte, né? Sei lá, no basquete, por exemplo, qualquer pessoa mais alta vai ter uma vantagem, assim. Sim. É real que a pessoa mais alta tem mais vantagem no jogo. Outra coisa... o que aconteceu no basquete é que hoje os baixos nem jogam, né? Às vezes tem, mas... mas é raro, né? Mas pessoas negras têm densidade óssea muito maior e isso às vezes permite muito mais explosão, permite muito mais resistência física, permite muito, sabe, pular mais alto e coisa assim. E tudo bem, isso faz parte da categoria, faz parte das diferenças que tem num esporte. E num esporte como de qualquer luta, ele é muito controlado em termos de peso, em termos de categoria, em termos de, sei lá, de idade. Então, na verdade, esse é o esporte onde isso mais é controlado, sabe? E eu posso te falar, por experiência própria, que a primeira coisa que acontece quando você está transicionando, quando uma mulher trans está transicionando... Você vai perder força. Mas você perde muito músculo. É assustador, assim. E é assustador o quanto eu perdi de força, assim, de coisa que eu consegui levantar e não consigo mais. Então, na verdade, é até uma... Sabe, em muitos casos... Na verdade, é caso a caso. Mas vão haver casos em que essa mulher trans ela vai ter desvantagem. Ela está em desvantagem ali, em questões físicas. Agora, pode haver um caso em que, tipo, ela tem muita vantagem, mas o que a gente pede é que essas coisas sejam avaliadas, quando chega nesse ponto, que essas coisas sejam avaliadas caso a caso. Porque quando tudo isso é misturado de um jeito só, existem pouquíssimas pessoas trans no planeta. Embora queiram fazer parecer que não é, a gente é 1% da população, ou menos que isso. É a minoria, é muito pouco. Então, e a gente vai ser 1% ou menos que isso em qualquer grupo, vai ser 1% no esporte, 1% na arte, em qualquer outra coisa. E quando você vai pro esporte profissional, é menos gente ainda. Então, por causa de um caso ou outro caso que pode vir a acontecer, o que realmente isso impacta é a inclusão de crianças no esporte, de crianças trans no esporte. Onde não existe vantagem nenhuma, porque ela não passou pela puberdade ainda, e não existe diferença física significativa entre meninos e meninas, não tem. Então, é para isso que é usado, sabe? Todo o problema de barrar pessoas trans no esporte profissional é uma coisa utilizada. Toda vez que acontece alguma coisa desse tipo, toda vez que uma pessoa trans ganha, a maioria delas perde. Né? Quantas mulheres trans você conhece que são campeãs no esporte? Tem pouco também, né? Tem pouquíssimas. E dentre as poucas que tem, a maioria delas não é campeã, não é a melhor no esporte, não tá muito acima das outras, não tem isso. Teve uma nadadora que ganhou agora, né, uma competição da NCAA no esporte universitário nos Estados Unidos. E teve muita gente falando, mas foi a primeira vez que ela ganhou. Todos os outros campeonatos ela perdeu. E ela ganhou por pouquíssimos segundos, assim, ela não tem uma vantagem claramente. E outra, as competidoras dela não se importam, elas estão, tipo, não, é de igual para igual aqui, não tem, elas não têm isso. Então, assim, é meio que, quando políticos se apropriam disso, eles estão criando um problema que, na verdade, não existe. Se um dia existir um monte de homens transicionando especificamente para competir no esporte feminino, aí tudo bem que haja... Não tá acontecendo isso, o problema não é que é tudo muito novo ainda, e as experiências que tiveram, pelo menos no MMA, foi de tipo, tiveram algumas experiências que a outra mulher saiu machucada, entendeu? Bem machucada. Então, falando do meu esporte, é um risco, entendeu? Porque você pode ter lesão ali. Mas ela nunca perdeu? Eu sei que tem uma lutadora de UFC americana, eu seguia ela, mas acho que eu não sigo mais. Talvez seja ela, não sei. De MMA, não do UFC. De MMA, talvez, Que no UFC acho que não tem. Mas você acha que ela tem mesmo uma vantagem assim, tão grande assim sobre a... Ela nunca perdeu? Então, aí eu não sei o nível de atleta que ela era, tipo, antes de fazer a transição, entendeu? Porque tem isso também, né? Mas eu acho que a diferença de força é bem grande. Porque eu sei, porque eu treinei com mulher a vida inteira também, né? Então existe uma diferença de força muito grande. Existe. E eu acho que o problema é que é novo, é difícil ainda ter certeza. Minha primeira visão é, tipo, não dá pra pôr junto. Sem preconceito, mas não dá. Entendi. Essa é a primeira visão. Mas é óbvio que isso aí é uma coisa que a gente tá vendo agora, tá acontecendo agora, tá sendo a gente tá sendo mais exposto a isso agora, e essa discussão vai continuar existindo nos próximos anos ainda.
E pra gente, o mais importante é que a discussão seja feita como a gente tá fazendo aqui, entendeu? Sem pensar no político, não sei o quê, que é absurdo e tal. Porque é assim que é usado. Na verdade, o problema é que a discussão, ela sai do esporte e entra num negócio tanto político-ideológico e de crenças pessoais, entendeu? Então, é isso, esse que é o problema. É difícil mesmo. Não é fácil o que vocês têm que passar agora, mas acho que a gente tá num momento de transição, mas já muito melhor do que era há pouco tempo atrás, né? Mais ou menos, assim, é muito melhor em muitas coisas, mas começou há alguns anos um movimento de demonização mesmo, assim, que antes era mais... não era tão organizado e não entrava, sabe, não usava isso tanto como uma ameaça. Esse é o problema, né? Não existe uma ameaça, não tem isso, e é muito usado dessa maneira. Né? Nos Estados Unidos, principalmente, existe a ideia de que, tipo, como se pessoas trans quisessem fazer com que as crianças virassem trans, e a gente nem acredita nisso, a gente acha que isso é impossível. Não, dá pra ver, nos Estados Unidos é muito claro nesse movimento, e é um país claramente muito, muito dividido, mas engraçado que o Brasil também se espelha muito, né, nisso, né, vai meio que atrás, apesar de mudar um pouquinho com a nossa cultura. Eu não sei se tem a ver, se o mundo sempre foi assim, a gente ficou uns anos sem ser assim, agora virou, mas essa polarização muito forte, não sei se tem a ver com o negócio da internet também, ou se era assim antigamente, sei lá, 70, 80, 100 anos atrás, e a gente não viveu isso também. Eu acho que grupos políticos ao longo dos últimos anos aprenderam a usar a internet e a existência de bolhas na internet para criar essa radicalização, essa polarização. E todos esses grupos, independente do lado, eles sempre se beneficiam. Assim, um grupo político, a melhor coisa que ele pode ter é alguém que se radicaliza pro lado dele. A segunda melhor coisa é alguém que se radicaliza pro outro lado. Porque ele vira um inimigo. Entendeu? Ele não prefere que aquilo ali fique de uma maneira moderada ou que pense cada assunto de uma maneira, entendeu? Quando a gente trata de economia, a gente pensa assim, mas quando trata de, sei lá, de educação, a gente, tem que ser tipo, tudo radical, tudo mesmo grupo, tem que ter polarização, só pode ter dois grupos. O que aconteceu é que esses grupos se organizaram e essa organização ela é copiada e ela é transmitida de um país para outro e tal. E o que está acontecendo com a gente hoje, com pessoas trans, é de ser usado isso como uma ameaça. Olha, vai vir para sua família, vai querer transicionar as suas crianças. E não tem isso, a gente não acredita nisso. Lógico, não, isso sempre existiu. Era só outras pautas, né? Vai querer que seu filho vire gay porque ele fez não sei o quê. Vai querer que seu filho seja comunista. Vai querer. Sempre existiu, existe um inimigo comum, entendeu? Exato. Mas assim, a gente não acredita nisso, só porque a gente entrou no assunto. A gente acredita que, tipo, isso não é uma coisa que você escolhe. E outra. Com certeza não é uma coisa que você escolhe porque... é duro você mesmo contando, tipo assim, não é uma decisão que você fala, é tipo, vou ser assim, entendeu? Não, tipo, uma coisa que aconteceu. Exato, não é uma coisa que você escolhe, e quando eu penso no meu filho ou em outras crianças, eu não penso assim, eu quero que ele seja como eu, ou eu quero que ele não tenha o problema que eu tive. Eu quero que ele seja ele mesmo. É nesse ponto que eu quero que ele seja como eu, que ele tenha liberdade de ser o que ele quiser. Lógico. E não que ele transicione ou não, isso, tipo, não importa, realmente não importa. E é o que você falou, é uma porcentagem pequena da população. Né? É muito pequena. Mas é engraçado, nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e a pergunta era: quantas pessoas trans você acha que existem na população americana? E a resposta era assim, 30%. Porque é tão apresentado como ameaça que as pessoas acham que, nossa, está em todos os lugares. E é uma coisa que vai chamar tanto quem vai defender com unhas e dentes alguma pauta ou quem vai atacar com unhas e dentes, você botar aquilo num negócio vai dar clique, vai chamar atenção. Mas a questão no esporte, voltando, é assim, existem muitos controles em relação a índices hormonais no esporte. Você deve ter passado por isso. Controle de doping, controle de substância, controle de uso de esteroide, certo? Já existe isso no esporte. E no esporte feminino, essa substância é testosterona, né? Principalmente no esporte feminino, que envolve a maneira que você tem de uma mulher ganhar músculo mais fácil é ela. Então, assim, índice de testosterona já é uma coisa muito controlada no esporte feminino. Muito, absolutamente controlada. E pessoas trans, mulheres trans, elas costumam ter, como elas têm bloqueadores de testosterona, ou elas não têm produção de testosterona natural por glândulas suprarrenais ou pela tireoide, elas têm índice de testosterona menor do que mulheres cis, entendeu? Então, isso sempre vai acontecer. Na questão da testosterona, elas vão estar sempre em desvantagem. Então, uma outra coisa que
a segregação de mulheres trans no esporte feminino gera é o absoluto, o absurdo controle de corpos femininos, porque a partir daí, toda mulher vai ter que chegar lá e provar que ela não é trans. Todas elas vão ter que fazer um monte de exame e apresentar, entendeu? Elas vão ter que provar cada vez mais. E toda vez que você tiver uma nadadora que tenha, ou uma competidora que tenha uma característica mais masculina, um queixo mais quadrado, uma testa mais proeminente, que é normal entre mulheres cis ter essas características, essa pessoa vai ser estigmatizada. Então, a proibição de mulheres trans no esporte prejudica também as mulheres cis por essas condições, entendeu? Elas também passarão a ser questionadas. Porque é normal em esporte como o MMA ou como natação, que elas tenham ombro largo, que elas tenham, sabe, que elas sejam altas, que elas sejam muito musculosas. É normal isso. E aí elas vão começar a ser questionadas por essas questões, entendeu? É daí que vem o problema todo. Por isso que a gente briga tanto, como, tipo, não faz, não vale a pena. E caso a caso. Agora, é óbvio que se tiver um homem que tá transicionando especificamente para levar vantagem nisso, o nosso grupo vai ser o primeiro a, tipo, ser contra. Isso vai ser prejudicial pra gente. E você acha que algum dia, ou nunca vai acontecer isso, pela quantidade de gente, vai existir uma liga que seja uma liga trans? Eu acho péssimo, uma péssima ideia. Porque eu sou uma mulher. É curiosidade. Não, ok, eu acho legal você me perguntar. Eu sou uma mulher. Ponto. Eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher brasileira, eu sou uma mulher latina. Tem muitas outras características que você pode colocar nisso e trans é uma delas. Então você separar isso é equivalente a você ter uma liga negra, é equivalente a você ter uma liga, sabe, separada por castas, é equivalente a você ter uma liga para escola pública, outra para escola particular, entendeu? E como eu tô te falando, ela é desnecessária, porque não existe... Mas assim, a gente tem a separação de homem e mulher nas ligas. Por conta de testosterona. A gente tem a separação de homem e mulher em boa parte das ligas, porque os esportes são muito antigos, né? E as ligas são muito antigas. As Olimpíadas existem desde 1918, eu acho, se eu não me engano. Então, ela também vem de costumes onde... de uma época que mulher não votava, mulher não podia... Mas você imagina... Sabe, vem também disso, assim, essa separação. Mas você imagina você misturar homem e mulher, não tô nem falando de trans, nas Olimpíadas. Eu acho que seria muito difícil você misturar, e essa é só a minha opinião, tá? Seria muito difícil você misturar homens e mulheres no boxe, no MMA, no tênis, obviamente. A gente consegue ver que o saque masculino é muito mais rápido no vôlei. Mas no basquete, por exemplo, ou no futebol, que teve a Copa do Mundo agora, existem jogadoras que são muito habilidosas, elas são muito boas. E nesses esportes, no basquete e no futebol, só como 2 exemplos, é normal você ter um jogador menor, mais magro, mas que corre mais, que é mais difícil de parar, que é mais habilidoso, e ele compensa possível desvantagem física que ele tem com habilidade, com velocidade, com outras características que ele traz pro jogo. Eu não acho que seria terrível, eu acho que seria ótimo, seria muito inclusivo, mas eu não acho que isso seja, sabe, o grande problema. O problema é você pegar uma atleta trans que já sofre um monte de preconceitos, excluir ela não pode lutar em liga nenhuma, porque ela não tem condições de lutar na liga masculina, ela tem condições de lutar na liga feminina, ela preenche todos os requisitos, aí você exclui ela porque, a gente resolveu ir contra tudo que foi estudado até hoje em relação a essas coisas, a gente só vai excluir. Aí você exclui ela de lá. E principalmente, você usa isso como uma bandeira para excluir todas as pessoas trans de todos os esportes. E aí, como eu te falo, você está excluindo uma menina de jogar bola na escola. Ela não vai ser uma atleta profissional. Você está impedindo ela de usar o esporte para se socializar, para aprender a trabalhar em equipe, onde não faz diferença se ela tem vantagem física ou não. Não é sobre isso. Mesmo que ela tivesse, não faz diferença, é o esporte na escola. E é isso que acontece. Sim, não, com certeza, o esporte na escola e para a formação é muito importante. Agora, no esporte profissional, por exemplo, tem estudos que falam que, por exemplo, mas a mulher que nasceu como homem, ela tem a ossatura de uma forma diferente, tem o quadril de uma forma diferente. Então, é muito novo e é complicado ainda, entendeu? É verdade, agora, mas nem sempre é uma vantagem. Algumas coisas são vantajosas, outras são desvantajosas, é o que eu tô te falando. Não é claramente vantajoso. Eu não sei, é muito difícil ainda, pra mim, concordar, sabe? Tipo, porque eu concordo com toda a parte das crianças e do negócio, cara, dos adolescentes, sei lá. Tipo, eu acho também, aí já você vai poder falar muito melhor que eu, mas tipo, que você tem que, quando a pessoa é criança ou adolescente, tem que tomar muito cuidado como você faz, se ela entender muito bem antes de fazer qualquer transicionamento, porque a pessoa é muito nova, é diferente de uma pessoa fazer isso mais velha. É lógico que mais velho também implica em outras coisas, porque você já também não vai pegar aquela formação hormonal que você tinha ali com mais maleabilidade. Então ainda é tudo muito novo, mas pra mim, o meu ponto de vista ainda como esporte, é muito complicado você botar uma mulher que nasceu como homem pra lutar numa liga com outra mulher, entendeu?
Mas tudo que eu tô te falando é que esse caso, cada caso seja avaliado individualmente e especificamente. E ok, se a gente entender que, olha, essa pessoa tem uma vantagem física muito grande sobre todas as outras competidoras, ok. Eu acho que a gente, como grupo, vai falar assim, tá, tudo bem, nesse caso específico, a gente precisa criar outros parâmetros para que ela possa ser incluída, como já existe, entendeu? Isso que você falou é muito importante, porque isso também é usado de maneira deturpada. Não existe tratamento médico para crianças trans, isso não existe. Não existe nenhum médico pratica isso, nenhuma pessoa trans quer que isso seja praticado. Crianças trans, elas recebem só tratamento psicológico, né, de acompanhamento psicológico, e elas só recebem acolhimento, de elas serem chamadas como elas querem, poder usar as roupas que elas querem, e é só isso. Elas não tomam um medicamento e não é indicado. Por quê? Crianças de qualquer sexo não têm produção hormonal nesse sentido. Quando a criança faz 12, 13 anos, ela pode, dependendo de como esse tratamento está indo, ela pode tomar bloqueadores hormonais. Bloqueadores hormonais são muito seguros, são reversíveis e são usados por pessoas cis. Mulheres cis, por exemplo, quando elas começam a indicar que elas vão ter puberdade muito cedo, que acontece às vezes, aos 8, 9 pra anos, crescer. 10 anos, ela toma bloqueador de puberdade para que aquilo não aconteça tão rápido, porque vai ser prejudicial para ela. Ginastas de ginástica olímpica, elas tomam bloqueadores de puberdade até os 18 anos para não crescer peito, para não crescer quadril, justamente para elas poderem continuar competindo. Elas usam com o objetivo de se manter no topo no esporte. E depois elas param de tomar e a puberdade vem. É muito, muito, muito seguro. É tomado há 40, 50 anos por todos os tipos de pessoas, não é específico para crianças trans. E é muito reversível. Tomar hormônios para uma mulher trans, tomar hormônios femininos só ali a partir dos 16, 17 anos, entendeu? E isso sempre com acompanhamento médico. Nenhum médico toma essa decisão sozinho. Toda vez que você vai fazer isso, você tem que trazer a opinião de outro médico junto, até pro próprio médico se garantir que ele não sabe, de que aquilo ali realmente é a coisa certa a se fazer. Então isso não existe. Essa coisa que as pessoas falam assim, crianças estão transicionando muito cedo. Não existe. Se a criança for desistir disso, se for só uma fase, ela vai ter todas as chances de desistir antes de fazer qualquer coisa. E cirurgia, em hipótese nenhuma. Cirurgia só depois de adulto. Porque nenhuma cirurgia é feita em criança quando ela ainda é criança, a não ser que seja de vida ou morte. Toda cirurgia você prefere esperar a criança crescer para daí fazer cirurgia. Então, não existe. Então, todas as coisas que falam sobre crianças tomando hormônios ou crianças fazendo cirurgia são fake. Não é verdade. É mentira. As pessoas usam isso com... Quando a gente coloca assim, crianças trans existem ou proteja crianças trans... Sim, é porque ela... É no sentido de acolher. É só isso. É só acolher, é só permitir que ela se expresse da maneira que ela quer. E muitos grupos usam isso como, tá vendo, você quer, influenciar crianças nesse sentido. E não é o contrário. Pelo contrário, a gente só quer que a criança possa fazer o que ela quer. É esse o ponto. É essa questão, assim, o que eu te peço, o que eu te recomendo, eu confio em você. Eu confio na sua capacidade de discernimento e na sua capacidade de ter a cabeça aberta, por isso que eu propus que a gente falasse disso. Lógico. E olha só, a gente falou, a gente não tá concordando e a gente tá numa boa. Né? Não é uma briga, não é um rompimento. Mas o que eu peço pra você levar isso em consideração. Cada caso é um caso. E se a gente simplesmente falar isso de uma maneira generalizada, olha, vamos só proibir, isso pode ser usado de uma maneira muito pior, então não vale a pena. Mas eu concordo com você. Se alguém tiver com vantagens muito acima e que isso, ok, tem um monte de controle de hormônio e coisa assim que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Né? E evitar que, essa pessoa, esse indivíduo não pode entrar na liga porque ela não cumpre alguns requisitos hormonais ou coisas assim. Isso meio que já existe, mas isso pode ser obviamente melhorado. Esse é o ponto. Demi, muito legal de você finalmente ter estado aqui pra gente falar da sua carreira e falar da sua história. A gente poderia ficar aqui... E ficar agora, você tá falando também, eu tô pensando, estamos discutindo aqui, é interessante. Não, e conta comigo sempre que você quiser discutir sobre o assunto, ou falar sobre o assunto, ou receber informações sobre o assunto, à sua disposição. Obrigado. Pra gente poder fazer isso de uma maneira, pacífica e inclusiva, e não de uma maneira política. Não jogar pra galera, fazer uma discussão, tipo assim, você tá falando, eu tô pensando, eu tô falando, mas não fazer algo que crie mais ainda essa dualidade, né? Mas eu adorei que a gente pôde falar sobre isso. Sempre. Eu acho que de um jeito ou de outro, a gente deu uma demonstração de como a gente pode ter essa conversa, pro bem de todo mundo, e não com objetivos
com objetivos secundários. Exatamente. Eles me perguntaram antes, tem alguma coisa que você não fala? Não, porque tudo eu vou falar, vou ouvir, vou falar e, você falou e não isso tem mesmo. problema nenhum, entendeu? Você falou isso mesmo. Por isso que eu trouxe o assunto, porque eu sabia que você ia estar disposto a conversar. Boa. Adorei que você esteve aqui, Valeu. adorei que a gente pôde falar finalmente sobre a sua história e um monte de histórias e lições que você ensina pra gente. Obrigado. Eu acho incrível que você é capaz de... Você vê, eu não sou uma pessoa que acompanha o UFC e ainda assim eu aprendo muito com as coisas que você fala. Então acho que é muito legal eu poder mostrar isso pra minha audiência também. Muito legal. E continue, porque é um podcast que eu adoro. Eu sei. Ouvi muito, né, como você falou. Continuo. E eu lembro até quando uma época parou um pouco, né, por um tempo, até o Lourenço e a Peta falaram, pô, papai, cadê? Quero ouvir, não sei o que, antes de dormir e tal. E aí eu expliquei também tudo, entendeu? E tipo, contei a história toda e tal, e aí foi muito legal também, porque foi uma oportunidade de conversar com eles também, né. Que legal. Vamos combinar de você voltar pra ler histórias com a gente. Vambora. O melhor eu não fiz, pô, que é ler história. Não, na próxima você vem pra gente ler história. A gente faz histórias só de esportes. Tá bom. Ou só de luta. Ou histórias de, não sei, de viagens. Qualquer coisa. Viagem é legal. Viagem é legal. Isso aí eu tenho feito bastante, Tem bastante. Tá bom. Então é isso. Valeu. Espero você voltar. Obrigado. Valeu. Tchau. Parasol.